Olá, e aí, tá tudo bem com você? Boa tarde, aliás, boa noite, bom dia, boa tarde, porque eu não sei que horário você tá assistindo esse episódio, mas estamos de volta. Passamos uma semana sem episódio para dar uma folga para vocês e estamos de volta com o episódio supimpa. Hoje, o nosso episódio é o quê? Esclarecedor. Vamos dizer assim, a palavra é esclarecedor. Então, você não pode perder. Se você ainda não maratonou nos episódios anteriores, já corre lá. Tem conteúdo educativo para todos os gostos. E deu tempo, viu? E deu tempo da turma atualizar aí os episódios, maratonar. A gente deu aí uma semana de folga, mas a gente tá voltando aí com tudo essa semana. Então, com 3 episódios, vários inclusive. episódios durante essa semana. A gente já vai jogar tudo lá para vocês. E temos mais novidades também, mas a gente vai deixar para depois as novidades. Vamos contar só depois? Só depois. Leandro, só depois, aumenta meu volume. É. Que tá bem baixinho, né? Vício de radialista, isso daqui. Agora gente, chegou, gente, e outra coisa, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já vai no sininho, se inscreve, aliás, é nas notificações, né? O sininho é as notificações. Mas ativa as notificações, se inscreve no nosso canal para receber todos os nossos conteúdos, dá o joinha também para incentivar a gente a gravar cada vez mais, porque assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e passa a entregar cada vez mais. Exatamente. Ó, não esquece de também seguir a gente lá no Instagram. E aí você vai encontrar lá no nosso Instagram um link que você vai poder acessar todas as nossas redes sociais. Então aproveita, já se inscreve em todas e vai acompanhando Estamos a gente. no TikTok, no Instagram, todo canto. no Deezer, no Spotify, no Facebook. Já falei TikTok? Já. Instagram. Estamos em todo canto. Em todo lugar. Escolha a sua plataforma favorita para melhor interagir com a gente. É verdade. Ó, então vamos seguindo. Hoje temos um episódio muito bacana que você vai gostar muito, viu? Principalmente para essa turma que gosta de academia, que gosta aí de... não, mas não é só isso não, viu? Porque ele é um cara muito intelectual e ele fala sobre diversos assuntos. Eu acredito que a gente vai poder passear, viajar muito em diversos assuntos, porque eu sou uma pessoa assim, né? Que coloca a gente já conversou tanto, a gente já falou até sobre comunicação, sobre política, aqui antes de começar o episódio, mas a gente vai conversar sobre isso, né? Verdade. Sobre os mitos também dessa questão de alimentação. Sobre os artifícios que se usa para emagrecer. Sobre os alimentos, pode, que não pode. sobre as proteínas, sobre o que você utiliza ali para ter bons resultados nos exercícios. Aí teve também essa semana uma proibição do Ministério da Saúde, né? Do Conselho Federal de Medicina, né, que proibiu aí a utilização de alguns produtos e a gente vai explicar isso bem direitinho para você entender, tá? Mas antes temos, claro, tudo isso... nós temos, claro, os nossos parceiros, agradecer a Alto Vale Prevenções, proteção veicular, monitoramento, rastreamento, guincho 24 horas. Eu adoro a Alto Vale Prevenções porque eles têm um plano top, né? Que você consegue, inclusive, colocar lá o rastreador, né? Então, se seu carro, porventura, for roubado, você vai conseguir identificar onde o carro está. Maravilha, e pode recuperar, né? E aí protege contra colisão, furto, né? Sinistro, é a mesma coisa de colisão? Sinistro? Sinistro é a ocorrência, né? É a ocorrência, né? Enfim. Alto Vale Prevenções é muito mais que prevenção. É a melhor do Brasil. Beleza, vamos falar do BIOS. Olha, para você que tá já pensando no final do ano, fazer o Enem, fazer o vestibular, ir para várias faculdades, e aí você tá pensando que não dá mais tempo, não conseguiu atingir a nota para você entrar aí na faculdade que você desejava nesse ano. Então, ó, não perde tempo, vai pro BIOS, porque lá tem os melhores, tá? Equipe especializada e totalmente capacitada para levar você ao sucesso e você atingir aí o seu objetivo, que é entrar numa faculdade. Preciso falar... De preferência, uma faculdade federal num curso de medicina. Eita. Né? Tem um MED presencial lá no BIOS, tem um MED on também, sabia? E olha, deixa eu te falar também, o importante destacar que o BIOS, ele fez uma unificação com a Unicesumar também, né? Trouxe para Petrolina, inclusive tem a sede, tem o modo híbrido e o modo EAD também, né? E aí você pode escolher de que forma você quer estudar, né? EAD ou híbrido, né? Então, é só você entrar em contato com o pessoal do BIOS, fazer a sua faculdade, sua graduação, sua pós-graduação, escolha que curso você quer
fazer, tem tudo tem pra você. curso, E a viu? assistência 24 horas. O pessoal é sensacional. E tem curso, viu? Pense que tem curso. De todos os gostos. A Se gente, você inclusive, quiser faz fazer... jornalismo lá, né? Exatamente, fazemos lá. Em breve nós estaremos. Nós já somos, né? Já somos. Só é pra validar. É só pra ter o diploma, né? E também pra obter ali o conteúdo, né? Porque Também. eu faço muito pelo conteúdo e também pelo diploma. É que eu obviamente, no costumo final. dizer que, tipo assim, a vivência é que forma a gente de verdade, né? Exatamente. Enfim, vamos falar Valeu, do China em Casa. China em Casa, né, tem o melhor da culinária japonesa e chinesa, né? Se você quer aquele sushi maravilhoso, né, o melhor da região, yakisoba quentinho, você piscou, delícia, chega aí na viu? sua casa. Como E é tem bom. um combo promocional, Opa, Davi. combo 40 promocional. peças mais uma pizza tamanho família, porque tem gente que ali fica com receio, tem gente que ainda não conhece sushi. Tem gente sabia? que não quer o sushi, tá com vontade de comer a pizza, então come a tudo. pizza. Então é eles tudo unificaram. gostoso. É rica massa, mais China em Casa, uma pizza promocional, mais 40 peças por apenas R$ 69,90. 3864-1230. Beleza, China em Casa. E vamos falar também da GVR. Olha, você que é empresário aqui de Petrolina, da região, e quer atingir bons resultados financeiros na sua empresa, você não pode deixar de obter a mentoria da GVR, porque lá o pessoal é extremamente capacitado para você atingir os seus objetivos. Ó, para você ter uma ideia, tem empresas aqui em Petrolina mesmo que mais que multiplicaram, triplicaram seu faturamento. Tem depoimento, inclusive, nos vídeos. Tem depoimento, mais que triplicaram seu faturamento, gente, com a mentoria da GVR, porque lá organiza todos os processos ali de como você gerir a sua empresa, de como você acompanhar, né, cada funcionário, a produtividade. Então, GVR Mentoria, nosso querido André, é sensacional, né, Adriano? Exatamente, ele faz uma revolução. Vamos lá apresentar o nosso fera. convidado de hoje? Vamos lá? Hoje o nosso convidado é de altíssimo nível aqui no Petrocast. Como é que a gente vai conversar com ele hoje, hein? Hoje a gente recebe aqui nosso querido professor doutor Paulo Adriano. Não esqueço mais nunca. Paulo Adriano, é porque tem um nome lá no final. E aí, mas, professor Paulo Adriano, seja bem-vindo ao sobrenome Petrocast. dele é muito bonito. É um sobrenome... Obrigado, Davi, Adriano. Até hoje eu tô tentando pronunciar seu sobrenome. Não, mas tudo bem, é Schwingel, mas... Schwingel. Inclusive, estávamos conversando sobre isso, né? É alemão, né? Alemão, na verdade, da região da Alemanha já pro lado da França. Designação de família, como Silva, Oliveira, outros. Schwingel, fazedor de balança. Minha família provavelmente fazia balanças e ficou. Schwing também é uma marca daquelas escadas Magiros, a Schwinn de fabricar bicicletas de atividade física, né, para os treinos em geral, mas é uma imensa satisfação. Queria agradecer o Petrocast, parabenizar vocês pela estrutura, pela organização, pelo profissionalismo. É muito legal você encontrar na região do Vale de São Francisco uma estrutura e comunicadores estão bem preparados. Ficou muito bacana quando vocês falaram a questão do diploma. Eu acho que eu entendo, porque no passado, assim como o Doulas, como as parteiras, tantos outros profissionais de educação física também passaram por questões, médicos também tiveram a questão de eram formados, trabalhavam, mas num determinado momento foi regularizada a profissão, e é isso. Mas o mais legal foi ouvir vocês falarem do que vocês aprendem. E eu tô aprendendo muito com vocês, já comecei aprendendo inclusive como tentar ser menos prolixo. E aí eu vou parar por aqui e devolver a palavra. Professor, a gente que agradece por ter aceitado o nosso convite, e eu acredito que vai ser um papo muito gostoso, muito legal. Mas eu queria fazer uma pergunta bem humana, né? Seu sotaque não é petrolinense, não é pernambucano, você é de onde? Eu brinco, nasci no Nordeste do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Marcelino Ramos, que é bem na divisa com Santa Catarina. Mais famosa seria Concórdia, porque tem a Sadia, e Erechim, porque tem um time chamado Ipiranga, que também tem uma região muito estruturada. De lá eu me mudo depois para alguns lugares, mas vou para a Bahia, e da Bahia em 2010 eu venho a Petrolina. Tem algumas coisas que eu brinco, o Vale de São Francisco é realmente lindo. Eu venho de uma região onde começa o Rio Uruguai. Aqui, quando eu vi o São Francisco, me senti em casa. E o mais legal, eu sempre tive um amor muito grande pelo Nordeste. Eu considero que o gaúcho ele tem algumas características um pouco fortes de defender seu estado. O pernambucano também o tem, o baiano de certa forma também o tem, mas eu me sinto muito bem acolhido aqui
pernambucano, o Vale de São Francisco trata você como uma pessoa bem-vinda em qualquer situação e foi maravilhoso. Acho que é o lugar certo para a pessoa certa ou naquele momento o lugar certo para morar. Ô, professor, mas o senhor é fisiologista humano, né? O senhor é Do esporte. fisiologista esporte. do esporte. Isso. Né? Como foi que Bom, essa profissão chegou para o senhor? Vamos lá. Eu sempre quis trabalhar com esporte. Aham. Eu vou fazer minha graduação para trabalhar no futebol. Meu pai foi jogador de futebol amador no interior de Santa Catarina, teve um excelente desempenho, mas à época, meu pai, quando se torna adulto, é 1956, 58, tinha-se aquela cultura de que quem fazia esporte ou futebol era safado, sem vergonha, que não ia dar certo, desocupado. E aí meu pai não se torna atleta profissional, mas vai morar na cidade de Santos, conhece o Pelé, trabalha naquela região, então eu sempre quis trabalhar com esporte. Vou para fazer a graduação para trabalhar no futebol, e aí depois eu vou trabalhar na Seleção Brasileira de Vôlei, mas na parte de detecção de talentos esportivos. Sim. Me formo, saio para trabalhar com a parte de fitness, toda a parte de acompanhamento de pessoas que praticavam esportes. Só que, por um convite, Universidade de Campinas me convida para fazer uma formação e eu acabo depois indo e fazendo mestrado, doutorado em clínica médica, acabo escolhendo a área de fisiologia, mas por mais que fisiologia humana seja legal, eu adoro trabalhar com esporte. Eu fui jogador de handball, não profissional também. Joguei futsal, joguei voleibol. Em nível bom, eu diria que futsal como goleiro e o voleibol como levantador. Sim. Mas não cheguei ao máximo do que uma terceira divisão regional, digamos assim, em jogar campeonatos. Mas essa formação, ela vem para mim. Eu levei muito tempo para aceitar o título, inclusive. Sempre me defini apenas como professor universitário, ou pela formação específica, ou pelo mestrado, ou pelo doutorado. Mas eu aceito isso no momento que eu vou trabalhar na Seleção Brasileira de Natação Paralímpica. Sim. E quando a gente começa a acompanhar atletas e fizemos a melhor campanha de Jogos Paralímpicos em 2012, na verdade, e que foi copiada na natação agora, né, no Rio, com muito mais atletas. Isso teríamos longo tempo para Como foi que conversar. o senhor chegou na UPE? Bom, a Universidade de Pernambuco, ela é um momento da minha vida. Eu estava trabalhando 40 horas numa instituição privada de ensino em Salvador. Essa instituição chama-se Faculdade Social da Bahia. Tinha uma forte ligação com o esporte e com os pescadores da região lá de Salvador. E eu estava com 40 horas em sala de aula, acompanhando a Seleção Brasileira de Remo Adaptado, que tinham 6 atletas na Bahia, trabalhando com um pesquisador da área de bioquímica que larga São Paulo e vai morar em Salvador. E ele diz: Paulo, eu estou vendo que um dia você vai chegar a uma certa idade, 40 horas você não vai conseguir dar em sala de aula, ministrar, ninguém dá, né? Ninguém dá nada. A gente ministra em sala de aula. E falou, você tem que ver concurso público. Nunca tinha me preocupado com isso, sempre entendi aquele conceito, até de certa forma empreendedor, de que você faz o seu local de trabalho. Sim. Nunca me preocupei em ser demitido da faculdade social, mas com isso em mente eu fiz 2 concursos, Federal da Bahia e Estadual de Pernambuco, o mesmo concurso, que era para as mesmas vagas. Por coincidência, eu passo nos 2, mas sou chamado primeiro na UPE e eu tomo posse exatamente 2 dias antes de viajar para Guadalajara, no México, e a UPE me autoriza a viajar tranquilamente. Então, faz quanto tempo? Pô, ainda bem, hein? 13 anos. 13 anos. Exatos 13 anos, 2010. Eu tava onde? Eu tava em Petrolina nessa época, nos Jogos 2000 Pan-Americanos. 2010. Em 2010, Guadalajara. eu não tava aqui em Petrolina ainda, não. Eu tava. Não, a Adri devia acho ter que eu 10 nem anos, sonhei. é uma mocinha ainda, tá? É verdade. Sou. Te amo. Mas, Então, e aí, o que você tá achando do Vale do São Francisco? O que você acha do Vale do São Francisco? eu vou ser transparente e vou trazer para minha área primeiro a parte do esporte. Nós temos uma população extremamente forte, capaz, competente. Parabenizo a Associação Petrolinense de Atletismo, a APA, que tem um ótimo trabalho, mas entendo que nós poderíamos ter um pouquinho mais de investimento público e privado nos atletas daqui. Se as pessoas conseguem treinar com 40 graus no sol, se a gente vê as academias com gente muito forte, se essas pessoas tivessem apoio financeiro que permitisse a elas serem atletas amadores com
pagamento financeiro ou profissionais, eu tenho certeza que nós produziríamos grandes campeões olímpicos e paralímpicos aqui. Estamos produzindo grandes competidores, mas ainda não temos necessariamente aquele cara que é um expoente, como João Pessoa tem no esporte paralímpico, Petrúcio, como São Paulo mas tem. Mas a gente tem Justino hoje. Justino, um dos melhores. A gente tem a APA com vários atletas paralímpicos. A gente acompanhou muito tempo clinicamente e ainda acompanhamos a parte, pelo menos, nutricional e de acompanhamento de fisioterapia da Evelyn, que é uma atleta que está com 18 anos, paralisado cerebral, grande potencial, se tudo correr bem, está sendo muito bem trabalhada tanto pelo Natanael, pelo Domingues, que hoje eu acho que é o presidente, e pelo Marciano, para ir para a França. A gente tem aquela outra menina que eu esqueci o nome agora, mas também que é atleta que já foi para Paralimpíadas. A gente tem o Francisco Daniel, que foi um atleta que competiu em Guadalajara. Então, é uma estrutura muito boa. Edson Amaro também. Sim, que são do Olímpico, perfeito. E o próprio Petrolina tá com mérito, chegou na semifinal do campeonato, né? Tirou o Santa, mas entendo que a gente pode trabalhar. O vôlei daqui é muito forte. Se houvesse um pouquinho de apoio financeiro, o vôlei teria condição de disputar Série C, ganharia a Série C brasileira, com certeza a equipe de vôlei do Keune aqui, que é o treinador, e seria Série B na Superliga B, e eu acho que dava caldo para chegar na Superliga A. Mas assim, Vale de São Francisco, maravilhoso. Região fantástica. O que tem aqui de bom, sendo franco, são as pessoas. O melhor do Vale do São Francisco são os seus moradores. Que população maravilhosa. Depois, óbvio, a pujança econômica, a questão financeira, não vamos discutir isso, a produção de manga, a estrutura que está sendo modificada, o quanto isso foi construído. Parabéns às famílias que organizaram isso. Eu acho que a ideia não é falar de política, mas vamos parabenizar as famílias, né, que montaram isso, aos empresários e também aos políticos que construíram. Sim. Mas aqui é maravilhoso. E eu só trago primeiro as pessoas porque eu entendo que a força do sertão está nas pessoas. Exatamente. E depois, no restante, que seria indústria, comércio, todo o resto, não desmerecendo eles. Mas as pessoas construíram uma região que era terra dos impossíveis, não era? Onde as pessoas possivelmente não conseguiriam constituir local, e você tem hoje a maior região integrada. Porque aqui é muito seco, aí vem alguém, né, que foi Dr. Oswaldo, e tem a ideia de fazer essa ideia da irrigação, né? E... Até porque a gente tá, né, banhado pelo Rio São Francisco, então traz essa ideia. Então, se não tem fosse... a terra extremamente fértil. Então, se não fosse os políticos ou alguém que pensou nisso, que fosse tão visionário, a gente não teria essa pujança, né? Então a gente tem que sim dar César o que é de César. E pra mim é importante porque sem água nós não sobrevivemos. Verdade. A gente tolera bem até frio, mais do que calor. Calor é difícil tolerar, então é a terra dos impossíveis mesmo. Aqui as pessoas toleram, né? Eu aprendi que a gente convive com o semiárido. Diz assim, nossa, você vive bem, né? Eu convivo, porque de vez em quando ele coloca um calor muito forte e essa água foi importante porque a água realmente é vida. Nós não conseguimos sobreviver mais do que 3-4 dias na ausência completa de água, e esse é o mérito, acho que da família, né, do seu Oswaldo, mas a família dos Coelhos, e de tantos outros, né? Acho que a ideia é justamente isso, porque às vezes é importante fazer a designação, mas eu entendo também que ao falarmos de um, nós não estamos excluindo o outro. Não. A gente vive hoje um Brasil praticamente que, se eu digo que eu sou A, eu sou contra B, e não é essa a verdade. É um reconhecimento que é muito válido. Aliás, contra fato não há argumento, não tem, isso é indiscutível, inclusive, né? Mas eu queria saber, como é que você consegue conciliar professor com fisiologista? Certo, tem dado trabalho. A gente tem, assim, tem algumas vantagens. Eu acho que o fato de ser funcionário público estadual, o fato de ser professor de uma universidade pública, ela permite que a gente possa desenvolver isso como extensão ou como pesquisa na universidade. Também agradeço ao governo estadual por me autorizar a viajar ou a acompanhar as atividades das seleções quando eu sou convocado, ou do Comitê Paralímpico e Comitê Olímpico Brasileiro. Então a gente tem que agradecer isso. Você atuou com Petrolina? Não necessariamente. Com o time do Petrolina nós começamos um trabalho muito bacana. Mas esse ano? Depois, logo, sim. Seria uma longa conversa. O Petrolina começa sendo atendido por uma clínica que a UPE tem uma parceria, que é o Valer Petrolina. Depois ele é transferido para a Fisiortec, do Bartolomeu, que ele tem todo o mérito do trabalho, mas nós começamos conversando há algum tempo atrás com a presidência e começamos trabalhando com eles. Depois nós não conseguimos atendê-los como eles precisavam, no modelo de funcionamento. E teríamos precisava de algo a
mais. Precisavam de um médico presente no campo, Sim. eles precisavam da fisioterapia todos os dias da semana. Existem algumas discussões também que a gente vai ter que ter muito cuidado ao falar sobre isso. Assim, os atletas de futebol, eles acreditam que fisioterapia é Theragun, aquele massageador que você massageia, Sim. que é fisioterapia para você ficar lá e ter prazer, para você se relaxar. E fisioterapia ou reabilitação, ela é, na verdade, um processo de mudança de controle cognitivo. Hoje, uma criança que não consegue necessariamente fazer um ó com o copo, que a gente brinca, ou eu brinco muito com meus alunos que chegam para mim, você pede fazer algo, eles não conseguem ter controle motor, isso é erro social nosso na formação de escola, que não estamos ensinando eles a terem sinapses adequadas, é um processo bem mais complexo, e isso acontece no futebol. Então os atletas querem um prazer maior, eles não querem necessariamente ter que fazer readaptação e reaprendizado, eles correm errado, eles se movimentam errado. Se a gente pegar Ronaldo fenômeno, Sim. nunca tinha feito na reabilitação dele o movimento abrindo quando ele tem a terceira lesão. Sim. Era fechando. Era. E aí, naquele momento, ele tem uma terceira lesão, quase acaba a carreira, mas ele é monstro mesmo, se recupera. Então, reabilitação não é um processo só de fazer atividades de característica de repouso. É também de mudança de controle neural. E dói, né? Muito. Dói. Porque eu tava assistindo essa semana, inclusive, viu? Coincidência. Tava assistindo essa semana, né, trechos ali de um documentário sobre o Ronaldo Fenômeno, Sim. ele falando sobre essa dificuldade que ele tinha de uma angulação do joelho dele, que ele teve que quebrar ali algumas fibras para ele conseguir atingir uma angulação e voltar a jogar futebol. Porque sem essa angulação da perna, ele não conseguiria. E um dos motivos também é entender, por exemplo, algum tempo atrás, isso não foi pedido segredo, né? Mais ou menos em 2012, eu acredito, ou 2011, nós estávamos com a seleção de natação paralímpica em São Caetano, e à época, o Rivaldo, grande Rivaldo, para mim um dos melhores jogadores que o mundo já viu jogar, eu já vi jogar, pernambucano, ele estava jogando no São Caetano à época, e aí eu falei, Rivaldo, você veio da Europa para cá, ele falou, Paulo, eu tô já com uma certa idade. O futebol europeu ele é muito veloz. O futebol brasileiro ele não tinha a mesma velocidade. Nós melhoramos isso muito ao longo do tempo, dos últimos 10 anos. Isso. Ele falava assim, às vezes, no futebol europeu, eu me sentia jogando na velocidade normal com as pessoas. Quando eu estava em outros locais, eu me sentia jogando com o pessoal jogando um pouquinho mais lento. Isso é muito bom para quem tem a capacidade intelectual que o Rivaldo tem. Se ele tiver um pouquinho mais de espaço, ele vai conseguir colocar uma bola do jeito que eu não colocaria, e você talvez eu não colocaria. Então é esse entendimento, é saber o momento. Não tô dizendo com isso que eu vou sair da Europa. Messi tem idade avançada, Cristiano Ronaldo tem idade avançada e estão em alto rendimento, mas veja que o Cristiano quando sai da Europa e vai para uma liga não tão forte quanto a Liga Europeia, ele vai ser monstruosamente bem sucedido. Porque se ele mantiver aquele foco dele, se ele mantiver aquela estrutura de pensamento, e é isso, na verdade, eu acho que a fisiologia tem um papel importante. Eu vou usar agora, sair da esportiva e vir para cá. Nós temos que dormir bem. A fisiologia tem a obrigação de avaliar o sono. E se eu vejo que o sono não está adequado, eu preciso de alguma forma intervir. Hoje você tem óculos que permitem usar, que permite botar de manhã. Tem agora um sistema novo, norte-americano, na verdade europeu, mas vendido nos Estados Unidos, que é um sistema que ativa a região do nervo vago pelo pescoço, que me prepara. Como assim? Como é esse equipamento? Então vamos lá. Hoje a fisiologia tem trabalhado no esporte com a tomada de decisão. Não é necessariamente, vamos a um exemplo, dizem que o Romário não era um cara que gostava de treinar, mas o Romário tomava as decisões certas no momento certo. O Rivaldo sempre tomou aquele conceito, o jogador ele pega um atalho ao correr, ele faz um movimento de atalho, certo? Ele sabe o que ele tem que fazer, ele não vai ir do ponto A ao ponto B por ser o ponto mais rápido, ele vai se deslocar para o ponto onde ele sabe que ele vai conseguir pegar a bola com maior facilidade. Então, hoje a fisiologia trabalha a tomada de decisão, certo? Eu preciso que vocês sejam os mais eficientes possíveis e sob estresse tome a decisão certa. Tipo num pênalti, se fosse no esporte, ou quando você vai comprar um carro, ou quando você está sendo cobrado por alguém, quando você está no trabalho. Essa tomada de decisão, ela é controlada por um sistema intrínseco chamado controle autonômico, que controla o sistema simpático e parasimpático. Simpático me prepara para lutar, para que eu possa brigar, ou até mesmo fugir para lutar em outro dia. E o parasimpático me prepara para dormir, me prepara para repousar, me inibe, certo?
Esse controle é muito rápido. Esse controle foi alterado, inclusive, pela Covid. A Covid altera muito o controle autonômico e causa muita doença endotelial. Mas vamos voltar para nós, certo? Já é outra discussão Exato. longa. Então aí. vamos voltar aqui. Eu estou agora num momento de muito estresse, dormi mal, passei mal. Eu preciso que o meu nervo responsável por me relaxar, que é o vago, seja ativado. No passado, a gente fazia isso com mindfulness, com yoga, com fisioterapia, com massoterapia, Sim. com exercícios relaxantes. E depois passamos a adotar algumas técnicas. As mais usuais hoje seria eletroestimulação transcraniana. Você usava uma máquina na cabeça que estimula seu cérebro, que é usado inclusive para autismo, ou para algumas terapias neurológicas para melhorar a capacidade daqueles pacientes. E aí, hoje, você tem um modelo chamado Retimer, é um óculos, se no Brasil você não encontra, nos Estados Unidos custa acho que $200, tudo bem que o dólar tá R$5, então a gente tá falando de R$1.000, mas é um óculos que eu coloco por 5 minutos a 1 hora e ele faz com que o meu corpo entenda que eu dormi ou ele consegue me recuperar. Isso só não pode ser entendido Por como hora? 1 hora. Mas agora o melhor, a gente testou agora no atleta que eu acompanho do automobilismo nos Isso pode Estados ser Unidos. usado mais ou menos quantas vezes? Porque Todos os dias, todos poderiam os ser dias? usados. Uma única vez por dia, mas Caramba. todos os dias. Significa que eu posso... Não Você precisa pode mais dormir? Não, não é isso. É justamente isso. E aí a gente vai ter cuidado. Vocês viram que o Fiquei Conselho... animado, Calma. rapaz. O Conselho Federal de Medicina pede agora que a gente não use de forma estética alguns compostos, certo? Então vamos entender que Só lá uma naque- necessidade. Isso. E vamos entender que no documento eles colocam que medicina anti-aging não existe. Dizer que tem medicina anti-idade, isso é realmente balela. Porque a gente vai... Existem 4 pessoas sendo avaliadas ao longo do tempo. Uma passou, inclusive, numa das redes de TV muito famosas aqui, de TV aberta, que mostraram a pessoa que ele toma remédio, que ele não sei o que ele gasta não sei quantos milhões por ano, e ele tem um corpo de... Ele tem 50 e um corpo de 32 anos, segundo a análise bioquímica. Sim, ele gasta muito dinheiro, com terapia, com tudo. Ele faz tudo perfeito. Pode dar para buscar isso. Mas a medicina anti-aging não tem como eu impedir o envelhecimento. Então, isso não é bem visto. E não faz sentido. A gente vai envelhecer. A gente pode atrasar o envelhecimento, de preferência com alimentação adequada, com sono adequado, com tudo. Não existe nada que substitua completamente o sono. Existem pessoas que são curto dormidores, que vão dormir pouco e vão se recuperar bem. Longo dormidor tem que dormir mais. Muitos jogadores são longo dormidores, tem que dormir 10 horas para que os hormônios sejam Eu recuperados. lembro que numa entrevista que a gente fez, você disse que você pode dormir, por exemplo, você tem que dormir 8 horas, mas você pode dormir 2, aí mais tarde Fracionar você e dormir mais. e dormir... Pode. Todos nós temos cronótipos, certo? Meu cronótipo pode ser um cronótipo diurno, o dele pode ser noturno. Cada cronótipo tem a sua característica. Mas vamos pegar ali. É possível que eu não tenha os picos hormonais que eu preciso quando eu durmo 6 horas ininterruptas, que seria um bom horário de sono. Mas eu vou ter micropico. E se eu tiver micropicos, é melhor do que não ter dormido. Então eu posso fracionar. Muitos atletas dormem 6 horas e depois dormem mais 4 horas em outro momento. Eles vão ter um pico hormonal da 6ª hora ou da 5ª hora de sono e depois vão ter um micropico de 2ª e 4ª hora de sono do horário quebrado. Lembrando que se eu vou dormir pouco e quero acordar bem, eu durmo 20 minutos. Se eu quiser dormir, se eu disser ciclos de 20, eu durmo 20 ou 40, para eu acordar bem. Se eu dormir mais de 40, eu já tô dormindo mesmo. É bom dormir realmente 60, 120, 120, Que aí 180. é aquele sono à tarde, né? Exato. Mas vamos só voltar lá pro início do que a gente brincou. Eu tenho que dormir. Mas eu não consegui dormir bem. E eu tenho que ficar trabalhando no Petrocast hoje. E eu preciso estar bem. Então, o sistema novo europeu, você coloca ele no pescoço. Segundo os dados, ele ativa o nervo vago pela região do pescoço. Tem um modelo, inclusive, agora vendido para esportes, que você bota na testa e ele fica estimulando a região frontal e lateral. E todos esses modelos, eles buscam melhorar o seu relaxamento ou aumentar a sua prontidão. Ficaram famosos porque a seleção brasileira adotou um anelzinho chamado Aura Ring na última Copa, que ele mede o controle autonômico. Os grandes atletas internacionais ricos, eles usam um sistema chamado UP no pulso,
que ele, como um relógio, Sim. né? E ele mede o tempo inteiro o que está acontecendo. Não tem como mostrar no podcast, mas vários atletas que a gente acompanha, alguns via extensão, outros que eu acompanho voluntariamente por gostar de pesquisar isso, a gente tem os dados dele. Quanto ele treinou, o que ele fez, quanto de estresse, quanto de sono, tudo controlado. E se eu não quiser pagar nada, tem aplicativos gratuitos que fazem isso. Para iPhone, para iOS e para Android, que fazem esse controle. Isso tem sido chamado hoje do que é entendido como fisiologia do trabalho, porque o nosso corpo gera trabalho. Então, eu tenho que dormir, mas dormir pouco, eu posso fazer modulação do controle autonômico. Se eu não quiser usar nenhum equipamento, você tem técnicas da medicina chinesa que fazem a mesma coisa. Acupuntura muda controle autonômico, yoga muda, mindfulness, os estudos mostram que 5 minutos daqueles de 5 minutos eu medito, um aplicativo gratuito. Eu sou péssimo, porque eu tenho hiperatividade da suprarrenal. É meu, de nascimento. Então, para meditar, é um parto. Mas 5 minutos é possível. Eu te falo porque eu consigo. 5 minutos, né? 5 minutos eu medito. Aplicativo sensacional, gratuito. Você fica lá 5 minutos e realmente muda a sua percepção. O que eles falam? Quem não consegue muito, quem tem quem tem muita ansiedade, né? Exato. Quem tem muita ansiedade. Essa dificuldade de estar do estado de presença. Exato. Estar ali naquele momento, eu também tenho. Ler, por exemplo, é um exercício. Eu consigo ler, mas para eu me concentrar... A história tem que ser boa. É um karma também. E a gente tá vivendo um momento de muito transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vocês devem estar vendo muito mais do que eu, porque só chega na universidade ou só chega de forma clínica para nossa clínica escola as pessoas que são necessariamente casos mais complicados. Mas vocês convivem com o público, vocês atendem esse público. Eu tenho certeza que vocês estão encontrando cada vez mais pessoas o tempo inteiro, porque a gente está vivendo um bombardeio de informações, muita gente pregando muita produtividade, tem muita gente correndo e não consegue cumprir aquilo tudo que se propõe. E aí acaba desenvolvendo ansiedade, depressão. E aí, se você não entende sobre o assunto, você fica com a ansiedade, você fica com a depressão sem saber que você tá. Por exemplo, a ansiedade. Se você descobre que você não vive no estado de presença, como eu falei para você agora, como a gente comentou, a gente não consegue se concentrar. Mas, tô com ansiedade. Tô aqui nesse momento, mas tô pensando daqui a 2 horas. Mas aí você volta, né? Faz aquele exercício. Não, preciso estar aqui agora, nesse momento. Você sabe. Você só consegue fazer esse exercício porque você sabe. Mas tem muita gente que tem ansiedade e nem sabe. Vive isso de forma muito automática. Perfeito. Porque o nosso cérebro, ele foi feito para estar aqui agora. Perfeito. Então, o nosso corpo não recebe esse comando de estar lá no futuro, né? Então a gente o corpo responde a isso. E você sabe que é o maior problema hoje, Adriana, é que assim, a gente acreditava que quem sofria menos estresse era mais longevo. O conceito hoje que a gente deveria adotar, que é o mesmo que o CFM tem e outros vão ter, mas principalmente acho que a ideia é longevidade com independência funcional. Ninguém quer chegar aos 80 anos estando numa cama. Ninguém quer chegar com 90 anos estando entubado. A ideia é que eu chegue aos 90 anos correndo no Parque Josefa Coelho, ou pelo menos caminhando. Então, o que está acontecendo hoje? A gente acreditou por muito tempo que quem se estressava menos vivia mais. E não é essa a verdade. A verdade é quem consegue rapidamente sair do estresse diário é quem vive mais. Essa capacidade. Todos nós vamos ser estressados. Quando acordamos, quando fazemos alguma coisa, quando estamos... Só que a gente tem que ser rapidamente capaz de voltarmos ao nosso centro com a maior brevidade possível para não gerar sobrecarga cardiovascular ou cerebral. Eu falo pro meu esposo o tempo todo, e eu vou usar uma frase de Caio Carneiro, que ele diz: eu sou um inconformado progressivo, permanente, positivo. Exato. Porque o inconformismo, ele é bom. Exato. Ele é bom, porque, por exemplo, eu descubro que eu tenho ansiedade. Tem muita gente que tem, nem sabe que tem, nem sabe como lidar com isso. E aí, eu vou saber, eu tenho que entender como lidar com esse estresse, como lidar com essa ansiedade, né? E entender a diferença, né? De ansiedade, depressão, né? Déficit de atenção, que existe uma... E eu imagino, para o ansioso, o quanto que é difícil ele se colocar exatamente nesse momento, né? No agora. Exatamente. Né? Já não que é ele fácil. acelerado na frente, e sempre o tempo inteiro. Antecipando as situações, ou voltando, ou relembrando de situações também. Na verdade, o ansioso existe uma diferença entre o depressivo e o ansioso. O depressivo, ele tem 70% de passado, 10% de presente
e 20% de futuro. E o ansioso é ao contrário, né? É de futuro. 70% de futuro, 10% de presente e 20% de passado. E você sabe que agora falando da fisiologia, o que a gente passa de problemas. Então, a fisiologia, ela mede as funções e entende o funcionamento do corpo na parte esportiva quando ele é colocado sob estresse de esportes, certo? Só que a literatura tem mostrado, e a gente vê isso no dia a dia clínico, que o corpo não sabe se o estresse é físico ou psicológico. Então, eu não sou psicólogo, não tenho essa formação e entendo que eu posso correr risco de ser leviano ao falar. Mas eu não tenho dúvida que se você se estressar com o seu marido, que eu espero que não se estresse, possivelmente seu corpo vai responder igual a se você estivesse fazendo um exercício a 100% na esteira ou se estivesse dirigindo o carro sob estresse. O corpo não sabe se o estresse é físico ou psicológico. Como é que você consegue lidar, você como fisiologista, consegue lidar quando você descobre que um atleta, por exemplo, ele tem um excesso de ansiedade? Certo. Como é que você trabalha? A equipe é multiprofissional. Não existe a possibilidade da gente trabalhar de forma individual. Acho que isso é o mais importante. Vou dar um exemplo, por exemplo, de atletas. Atletas, inclusive, recebem aulas de comunicação. Eles têm media desk, eles têm media trainer, eles têm acompanhamento com jornalistas ou comunicadores para melhorar, inclusive, isso. Porque o que ele fala interfere diretamente nele. Então, a equipe é multiprofissional. Identificado que ele tem uma alteração autonômica e que isso está colocando em risco o desempenho dele, primeiro, ele vai para o acompanhamento do psicólogo esportivo. Ao mesmo tempo, ele faz exames cardíacos, clínicos, laboratoriais e exames para a gente identificar se isso está interferindo no comportamento fisiológico dele. Também conversamos com o treinador, tentando encontrar a forma melhor. Os treinadores, normalmente, eles têm uma característica que estão sendo perdidas na literatura. Não é assim. Eu tenho certeza, Adriana, Davi, que quando vocês encontram um entrevistado, com 5, 10 minutos de convivência, vocês já têm uma noção de quem é essa pessoa. Sim. E se vocês encontrarem todo dia essa pessoa, vocês vão saber exatamente como levá-la a fazer as coisas corretas. Para nós, no esporte, isso é chamado de feeling. Sim. A gente está substituindo treinadores que têm feeling por treinadores completamente científicos. E isso também não é bom. Então, o treinador sabe... Por exemplo, eu fiz... Eu chamo feeling hoje de conexão. Perfeito. Porque você consegue ir além da teoria. Perfeito. Porque na prática, você só consegue resolver o problema de alguém, por exemplo, do seu atleta, se você conseguir se conectar a ele. Entender... Só que precisa do psicólogo. Sim. Precisa do acompanhamento. Algumas vezes entra com medicação. Eu vou brincar uma coisa que aconteceu. Um dos grandes treinadores de judô brasileiros está em Petrolina. Professor, sensei Luiz Alcides Ramírez Maduro, ele foi treinador de grandes atletas que foram... Ele gaúcho, professor na Univasf, e foi treinador de grandes atletas que disputaram Jogos Olímpicos. Aí um dia a gente avaliou um atleta dele e eu falei, Maduro, eu vou escrever aqui qual é o padrão do seu atleta. Você pode dizer pra mim, ele não usou equipamento nenhum, ele não botou aparelho no coração dele, nada. Ele é isso, ele é ansioso, ele não rende bem sob pressão, ele isso. Eu falei, tá, isso aqui. Ele falou, pois é, a gente não precisa desses equipamentos todos porque a gente tem conexão com o atleta. Então, isso precisa. Mas o psicólogo precisa porque às vezes tem fatores complicadores. Recentemente eu estava conversando com alguns atletas e uma atleta me contando que ela não come carne de aves porque quando ela tinha uma determinada idade, ela se engasgou com um pedaço de carne de frango, certo? E com esse pedaço de carne engasgado, ela não come esse tipo de alimento. Mesmo, eu falei, mas se for um peito de frango, não tem osso, não tem nada. Ela falou, não como. Então, tem fatores que vão interferir, que a gente não vai conseguir mensurar. E aí, é por isso que é importante. A equipe tem que ser multiprofissional. Você sabia que muitas vezes, nas seleções brasileiras, quem traz o problema e identifica é o enfermeiro? Porque por algum motivo, os atletas se sentem bem em falar com o médico, ele evita. Mas com o enfermeiro, ele conta. E aí chega o enfermeiro pra gente e conta, olha, ele tá com um problema assim, assado. Como é que você sabe? Não, ele chegou Por que ali ele não me falou, né? Exato, ele se abre. Então, tem essa questão. E aí, o enfermeiro comunica ao treinador que conversa com a psicóloga e de alguma forma ou o psicólogo vai encontrar uma forma de entrar. Mas quando identificado a alteração, a gente precisa obrigatoriamente da equipe multiprofissional. Normalmente composta por médico, fisioterapeuta, treinador, profissional de educação física, treinador,
é enfermeiro, muitas vezes a gente já teve até casos de nutricionista, óbvio, mas já teve até caso de, em alguns momentos, ter a participação de profissionais da imprensa, porque eles entendem esse assédio também e é importante. Tanto que eu falei, atletas bons hoje se preocupam com desaposentadoria, como eu vou estar quando eu me desaposentar, e se preocupam com o media trainer, ou media desk. Para mim, media trainer, treinamento de mídia, porque ele tem que saber se comunicar. Não, eu vou dar um exemplo que eu vi pessoalmente. Em Londres, 2012, Oscar Pistorius, um sul-africano que ficou famoso porque acabou matando a namorada, que competiu no Olímpico e no Paralímpico. Ele perde para um brasileiro chamado Alain Fonteles, que era o favorito para ganhar no Paralímpico. No Olímpico ele chega, acho que na semifinal. No Paralímpico ele perde para o Alain. Ele vai para a TV e fala que foi um absurdo, que o Alain roubou, que não sei o que brasileiro era isso, brasileiro era aquilo. E o cara foi execrado do esporte pela fala. Ele não teve maturidade, não teve inteligência emocional, que eu acho que é um ponto que para nós é tomada de decisão. E ele então é importantíssimo eu saber me comunicar. E por isso a função de vocês é tão importante. Da mesma forma, é importante que eu tenha um profissional que entenda o cérebro humano nos aspectos psicológicos. A fisiologia sabe identificar que ele está passando por algum problema, mas ele não sabe necessariamente atuar quando o problema é psicológico. E às vezes você tem... A técnica, Exato. Né? Não tem a técnica. Sabe qual é o problema, mas não sabe que técnica usar para resolver. Você sabe que às vezes você retira uma equipe de uma cidade, tipo, vamos tirar a equipe do Petrolina daqui e vamos levar eles para fazer a pré-temporada em triunfo. Não é porque vai ser melhor o campo ou não sei o que, é porque eu tiro dos problemas. Quando eu estou aqui, ele tem conta para pagar, ele tem boleto, ele tem a mulher, tem o filho, ele tem um monte de coisa. Então, claro, eu tenho que também saber organizar. Lembra, acho que no passado o Corinthians chegou a um ponto, que chegou a democracia corintiana, que não tinha mais, eles aboliram o modelo de ter concentração antes do jogo. Os atletas chegavam para jogar. Sim. Sócrates, todo mundo. Funcionou, porque eles eram maduros o suficiente para isso. Durante um tempo, mas não pode ser exemplo para o resto. Exato. Né? Da mesma forma que você pega, tem umas brincadeiras, tem uns amigos que trabalharam no Grêmio de Futebol Porto Alegrense, que dizem que o Roger faz um ótimo trabalho, ele acaba sendo demitido, quando o Renato entra, ele pega uma equipe muito bem organizada, mas ele muda um pouquinho, ele deixa um pouquinho mais solto as rédeas da equipe, e a equipe tem um grande desempenho. Né? Hoje o Flamengo é um exemplo de isso. vários modelos de gestão ali, e o quanto isso pode impactar no resultado. O Flamengo tem uma questão bem assim, que eu só vou ter cuidado, porque no ano dos melhores resultados, o Flamengo faz algo muito legal. O Flamengo contrata uma empresa para avaliar os pontos falhos físicos, musculares daqueles atletas. E essa empresa é de um grupo de um profissional de educação física, um fisioterapeuta e um médico do Rio de Janeiro. Eles contratam um grupo de pessoas para virem, eles criam um modelo mais científico e trazem um treinador muito bom. Então, aquele modelo deu muito certo. E todo mundo acreditou naquilo. Tem discussões, inclusive, que aí eu não vou entrar no papo de mérito, papo de boleiragem. É difícil acreditar. Senão vocês que vão deixar de fora, né? Não, mas é que o técnico do Flamengo ficou famoso porque ele saiu de um time tão grande quanto o Flamengo, que era o Corinthians, por conta da sogra. Ele ia cuidar da sogra, mas ele faz uma mudança e vai. E aí ele passou a ser odiado por toda aquela torcida. Então quem é corintiano odiava um senhor chamado Vitor Pereira, porque ele não foi, na concepção dos corintianos, correto. Né? E os corintianos torciam pro Flamengo perder. O estranho é que esse técnico é muito bom. E, estranhamente, no Flamengo ele não conseguiu os mesmos resultados. E o time é o mesmo time que ganhou tudo há pouco tempo atrás. Será que o problema realmente era físico? Será que o problema era fisiológico? Ou o problema era uma discussão entre atletas, jogadores, comissão técnica? E agora que o técnico foi demitido, eles ganharam o último jogo, me disseram, né? Foi. Eu não vi. Então... E jogaram bem. Sendo que o jogo anterior a esse último, eles perderam e jogaram muito mal. Exato, então é isso. E não mudou nada, eram os mesmos jogadores. Exato. Então, até que ponto isso também, e é uma das coisas que eu ouvia, eu vou agora dar outro exemplo para concluir a questão psicológica. Um colega trabalhava num time de futebol grande, de time de Série A, e foi jogar a Copa do Brasil contra um time de Série C no interior do Brasil. Ao chegar, eles não conseguiram entrar direto no vestiário. Teve um problema, disseram que o vestiário estava com problemas, e quando eles entram no vestiário estão várias estátuas católicas quebradas e algumas preparações no chão desse vestiário.
Sim. Alguns jogadores não queriam jogar porque acreditavam que aquilo era algo que iria causar mal a eles do ponto de vista físico, né? Popularmente, diria talvez que o termo usual chama macumba, certo? E os caras não queriam jogar. Então, é muito complicado quando você tem uma decisão que é o quanto isso vai interferir. E possivelmente eu não sei se o treinador colocou eles em campo. Eu não colocaria. Porque se o cara acredita realmente que ele vai ter um problema, que ele vai passar por isso, possivelmente ele vai jogar mal. Então, às vezes... Pode até acontecer. Exato. Por isso que a ideia de quando vai bater um pênalti, você escolhe o jogador. Não vamos discutir se o Neymar tinha que ser o primeiro ou o último, mas vamos discutir quem tava pronto. Eu tô pronto, eu quero bater, eu vou bater. A brincadeira, Cristiano, quando tu vai bater, tu joga melhor. O CR7 faz isso, né? Eu, como bom torcedor de Santinha, gostava do meu CR7, Caça-Rato 7, né? Que é um jogador lá. Mas independente dessas brincadeiras, o importante, sendo honesto, nós vamos ter longevidade se dormirmos melhor, se nos alimentarmos melhor, tanto do ponto de vista de alimento, quanto do ponto de vista de imagens, quanto do ponto de vista de conviver com pessoas boas, com amigos no trabalho. Eu poderia listar distintos trabalhos, a rede médica de atualização chamada Medscape. Os últimos artigos foram: por que é importante ter amigos no trabalho? Por que é importante não ver violência o dia todo em redes sociais? Por que é importante se afastar da rede social em alguns momentos? Então, hoje, nós estamos vivendo, e acho que a pandemia nos ensinou, que os nossos monstros intelectuais ou mentais, eles interferem também na nossa parte física. E é esse controle que a gente precisa fazer. Entendo que o objetivo é todos nós vivermos bem, entendo que a gente pode usar fármaco, entendo que a gente pode usar diferentes compostos, mas a gente precisa analisar risco e benefício e precisa entender se isso vai fazer bem ou não. Eu brinco com isso com o chá de quebra-pedra. Paciente renal só passa por um ureter um cálculo de até 0,8, em tese 0,6, 0,8 milímetros, né? Aí eu tenho uma pedra de 2 centímetros no meu rim, eu vou tomar quebra-pedra, vai quebrar em 2 de 1. Ela vai trancar naquele lugar. Então, até que ponto eu quero... Eu não tô dizendo pra não tomar, eu só estou dizendo que eu preciso entender o que tomar. Chá de noni é uma fruta que o Vale de São Francisco trouxe pra cá. Vários estudos mostrando que pessoas que passavam por problemas de tratamento de câncer se beneficiavam com o chá de noni ou com o suco de noni, para poder diminuir a fadiga do tratamento do câncer. As pessoas começaram a tomar tanto chá de noni que começaram a apresentar hepatotoxicidade pelo noni e até alguns casos de relato de problemas renais, de problemas hepáticos, quase transplante hepático por conta do excesso do suco de noni ou do uso dessa fruta. Né? O conceito que popularmente se diz, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Exatamente, o exagero, né? Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa polêmica das terapias hormonais, mas antes a gente vai ao intervalo, porque a gente tem intervalo aqui, viu, doutor? Vamos embora. A gente tem intervalo, a gente tá chique, voltamos já. Dentro de instantes. Já pensou você sofreu um acidente, roubo ou furto? Imprevistos acontecem. Com a Alto Vale Prevenções você viaja com tranquilidade. Proteção para o seu carro, sua moto ou seu caminhão. Rastreamento e monitoramento. Cobertura contra roubo e furto. Acidentes, perda total. Trabalhamos com carros e motos reserva. Somos a Alto Vale Prevenções, a melhor do Brasil. Quer uma carona? Se você é um empresário centralizador e tem dificuldade de delegar por medo da equipe não fazer tão bem como você, contrate certo. GVR Mentoria. Exatamente no período que a gente mais cresceu. Então a gente saiu do faturamento aí de 240 mil, passamos de R$1 milhão com esse trabalho da GVR Mentoria. É extremamente importante para o processo de gestão da empresa, para que os diretores e sócios possam estar prospectando novos projetos para a empresa. A gente consegue desenvolver as pessoas para que essa empresa se torne lucrativa e autogerenciável. Que nossa aprovação é campeã, todo mundo já sabe, já conhece. E qual um dos nossos segredos? Simulados. Nós temos as melhores plataformas de simulados do Brasil, a Evolucional e a Triaduc. E esses simulados, que são exclusivos de uso do BIOS, eles fazem uma diferença enorme. Não são apenas simulados, eles fazem diagnóstico. Quando você recebe sua correção pela TRI, mesma metodologia do Enem, você recebe também diagnóstico dos seus pontos fracos, dos seus pontos fortes.
E na Trieduc, que só o BIOS tem, você tem ainda uma recomendação adaptativa. Para cada erro que você comete, você recebe 3 questões dentro da teoria da resposta ao item para acertar os pontos que foram erros. Só o BIOS consegue ter essa aprovação gigante, porque tem a melhor equipe e toda a melhor infraestrutura para o ato de aprender. A vida é como um espelho. Obtemos os melhores resultados quando sorrimos. Seja o melhor que puder ser. Seja Sorriso. Clardente. Mais de 10 mil sorrisos transformados. Profissionais especializados em todos os tipos de procedimentos estéticos dental. Lentes de contato. Implantes dentários e próteses. Facetas de porcelana. Gengivoplastia. Bichectomia. Clardente. Há mais de 20 anos valorizando Dom Avelar, Petrolina. Glaciar Refrigeração, montagem e manutenção de câmaras frias para refrigeração e conservação de frutas, bebidas e laticínios. Os melhores equipamentos e equipe técnica qualificada. Glaciar Refrigeração. Ligue e solicite o seu orçamento. Muito bem, de volta, né? De volta com o nosso episódio. Olha, muita coisa. Eu acho que você vai ter que assistir. Quanto tempo de episódio, hein? Tem uns 40 minutos. Uns 40 minutos. Nossa, 53. mas a gente foi conversa... rapidão. Dois Adrianos juntos não dá certo. Vocês vão ter que assistir esse episódio 2 vezes para você conseguir entender bem direitinho o que é que a gente tá falando aqui. A gente vai ter que chamar ele conteúdo. A gente vai chamar ele Mas de eu volta. concordo que vocês falaram, eu tenho que ser mais objetivo. Vou tentar ser não, mais a gente objetivo. Não é a questão da objetividade. A gente falou isso de que Não, horas mas que é necessário, é necessário. Eu acabo falando demais aí... Mas é porque, para você explicar, por exemplo, tem muito termo que você usa que ele é teórico. Sim. E você, para as pessoas entenderem o que você está falando, você precisa explicar. E explicar a teoria também é legal porque ele dá autoridade, sabe? Que você entende do que você está falando e eu super concordo. Mas vamos falar sobre outro assunto agora? Vamos falar desse assunto aí que o Conselho Federal de Medicina... Eu tenho muitas dúvidas. Terminou... Inclusive, eu vou até pesquisar aqui o nome de um remédio que o povo gosta de tomar para emagrecer. Peraí. Foi publicado essa semana passada agora, no dia 11, no Diário Oficial, uma resolução que proíbe profissionais de medicina a prescreverem terapias hormonais com esteroides, androgênicos e anabolizantes com fim de terapias, né? Com finalidade estética, né? Para ganho aí de massa muscular e melhora do desempenho esportivo. Então, isso aí foi a decisão do Conselho Federal de Medicina, né, que aí traz alguma transformação e algumas mudanças nesse sentido eu acho que até de acesso, né? Inibe um pouco mais o acesso das pessoas a terem esses produtos à disposição, né? E eu queria que você explicasse pra gente um pouco sobre isso. Eu espero que sim, Davi. Assim, eu vou ter todo o cuidado, inclusive, de explicar, porque nunca foi permitido o uso de esteroides anabolizantes no Brasil. A gente teria, historicamente, um estudo de 2008 mostra que nas 100 maiores cidades brasileiras, 1 em cada 100 no Brasil já tinha usado esteroides para fins estéticos. Em 2016 mostra que sobe para quase 2%, mas naquele ano, por exemplo, o Nordeste tinha 2 em cada 100. O Brasil era 1, o Nordeste era 2. Então a gente tem uma cultura até bem forte sobre o culto ao corpo na região Nordeste brasileira. O que acontece 6 associações e federações, mas 6 instituições médicas preocupadas, de certa forma, com o uso ou a prescrição de hormônios para pacientes que tinham resultados sanguíneos normais ou próximos do normal, e eles começam a se preocupar porque eles começam a visualizar aumento do número de infartos, aumento do número de alterações principalmente cardiovasculares. E aí eles solicitam ao conselho que se pronuncie sobre esse uso. Vamos tentar organizar algumas coisas. A Adriana deve fazer os exames de sangue dela, o check-up anual. Você, Davi, deve fazer, eu faço. Acho que todo mundo que está nos ouvindo faz seu check-up anual. E aí você tem um range, uma amplitude
né? O exame de glicemia tem uma amplitude de corte, que seria 100. Abaixo de 100, glicemia normal em jejum, entre 100 e 125, pré-diabetes, acima de 125, possível diabetes, testo com teste oral e verifico. Mas a testosterona, ela varia de X a Y, né? Entre 500, 600 até 1.000, 1.200, dependendo. Vai depender do laboratório, vai depender se está em nanogramas ou em microgramas, vai depender do marcador usado. Sim. Mas é só pegar o exame de sangue, aquele que o médico olhou e vai estar lá. Valor do lado e a amplitude ali dentro. Sim. Acredita-se, uma linha da medicina que foi chamada de medicina anti-envelhecimento, da medicina integrativa, uma linha da medicina ortomolecular, que são especialidades não reconhecidas pelo conselho, entendem que se você está próximo do limite inferior, eu poderia entrar com um hormônio para elevar esses marcadores para o limite superior. E que isso seria bom. Estar sempre nos limites altos seria o ideal. Para algumas características, sim. Para sono, para melhora de sono, para reparação tecidual, é possível que sim. Para que eu sofra menos estresse, uma mulher tem que ter uma relação testosterona e cortisol. Cortisol, o hormônio que é responsável por suportar estresse. Quando eu sou muito estressado, eu libero cortisol. Só que as pessoas acham que é hormônio catabólico. Tanto você vai ouvir praticando musculação, eu não quero liberar cortisol, que eu tô catabolizando. Mentira. Se você treina, você vai liberar cortisol. Porque eu tenho degradação de massa muscular, eu tenho perda de massa, destruição de proteína contrátil. Afinal de contas, eu trabalho a musculação para isso. E aí, essa relação, ela tem que ser. Mas se você liberar demais. Sim, aí você vai ter um efeito catabólico, porque ele vai consumir a massa muscular. Só que aí o erro está na quantidade de treino ou na quantidade de esforço que você se colocou. Tipo, a Adriana agora inventou que ela vai ficar forte em um mês. E aí a Adriana vai pegar e vai começar a treinar todos os dias, 3 horas por dia na academia. Claro, seu marido, eu sei que ele é milionário, então ele tem condições de sustentar com 3 horas o dia inteiro na academia. Mas independente disso, temos um problema maior que não é essa questão. É que você vai se colocar em risco, porque você não está adaptado àquilo. Imagina você agora resolver correr, você falou Justino. Você vai correr, você e o Justino, uma maratona. O Justino vai terminar, possivelmente vai ganhar a maratona, e você, se não se lesionar, exato, se não se lesionar, vai chegar pelo menos quase assim. A gente, principalmente agora, um boom, né, de pessoas que vão aos nutrólogos. Por exemplo, eu pesquisei aqui o nome do remédio, mas eu vou tentar explicar para você me dizer o nome, porque é um remédio muito famoso, inclusive pessoas até sem prescrição. Sem CRM? Não, sem prescrição. Sem prescrição. Estão conseguindo comprar esse remédio, que é um que você injeta. Certo. São vários nomes, vamos lá. Mas o mais famoso. O mais famoso, você tem o Ozempic. É o Ozempic. Certo, mas vamos lá. Pronto. Todos são inibidores de neuropeptídeos. Eles têm uma função de... Que ponto é saudável isso? Esse é um baita problema e a resolução não trata desse medicamento. Então, agora eu vou então. A ideia é que o nutrólogo usaria alguns fármacos para aumentar marcadores hormonais meus, para que eu tivesse uma longevidade maior e envelhecesse mais lento, certo? Se a gente estivesse falando aqui entre amigos e não de forma a tratar com pessoas que precisam entender, eu diria que se eu fosse realmente um cara corajoso, eu usaria hormônio do crescimento. Porque alguns estudos mostram que, apesar de vários efeitos colaterais, você tem maior longevidade. Só que eu vou ter efeitos colaterais, vai aumentar o tamanho da minha mão, meu nariz, minha orelha. A voz, exato. Muda. Sim, então, só que é um hormônio que tem... Mas por que a gente não se preocupava tanto? Porque não tem estudos de 10 anos, 20 anos, estudos longitudinais que avaliam os efeitos do GH no corpo. Então, como não parece que tem efeitos tão graves, e a maior parte é aumentar regiões distais, tá tranquilo. E aí eu vou usar GH. Mas eu brinco, nesse ponto Mas se você para de usar, o que acontece? Possivelmente você perde os benefícios que você tinha, o GH menos... Então, vamos só cuidar para evitar que daqui a pouco você sair comprando GH, certo? Mas vamos lá. Então, o nutrólogo vinha com a ideia de que a gente poderia ampliar esses hormônios. Algum tempo atrás se busca um remédio que possa trabalhar a diabetes. Esse remédio são o liraglutida, diglutida e tantos outros. O mais famoso é o Ozempic, mas você teve o Victoza primeiro, que pagou e responde um processo porque eles pagaram uma capa inteira da Veja, uma revista inteira da revista Veja, para dizer que eles eram para emagrecer. Ixi. Você tem o Trulicity, que é o mais famoso hoje, que ele é mais eficiente, mas eles produzem
aumento de sensibilidade à insulina. E como efeito rebote, ele produzia diminuição do peso. E por isso ele passou a ser off-label, ou seja, fora do rótulo, usado para tratamento de controle de peso. Depois passou no rótulo, on-label, dentro do rótulo, a ser usado para isso. Saiu agora, recentemente, 2023, um estudo que acompanhou pessoas que pararam de usar o Ozempic ou os outros. Exatos, outras marcas, e em 1 ano e meio eles reganharam todo o peso e aumentaram 15% do seu peso. Por quê? Aí que tá a questão. Vamos pensar corretamente, eu quero emagrecer. Para eu emagrecer, não basta eu só usar um hormônio que me emagreça. Eu tenho que melhorar a minha relação com a comida, mastigar mais, comer mais devagar, por isso eu preciso de psicólogo. Eu preciso entender que no momento que eu diminuir esse hormônio, meu metabolismo vai diminuir e, portanto, eu preciso diminuir a quantidade que eu como. Eu preciso entender que se eu for por um caminho, eu vou ter que treinar mais vezes, mais horas, mais volume, mais tempo. Então, as pessoas não querem. Eu ouvi recentemente, até brinquei, um amigo meu falando assim, meu sonho era pegar meu corpo, levar até a academia, deixar ele lá e fazer minhas coisas e só voltar quando estivesse pronto, como se fosse um carro. Ele quer o resultado, não quer o processo. Exato, né? Não quer, ninguém, ele quer Na o verdade, resultado. a maioria das pessoas não quer. Exato, mas então assim, esses inibidores, esse é um problema. Então, o que tá acontecendo hoje? O conselho diz que não se pode mais usar para fins estéticos. Só que se o profissional médico disser que aquela pessoa está com um marcador alterado, ele vai poder continuar usando. Se ele foi correto e esse médico é realmente um médico correto e profissional, ele deve ter colocado um laudo correto ali. E ele precisava usar. Mas é possível que ele diga que está e use. Esse é um ponto. Segundo, quem vai verificar se realmente aquela receita que está colocada com aquele CID, Classificação Internacional de Doença, ela está ali. Então, essa é uma das preocupações. E aí veio outra preocupação por parte dos praticantes de fisiculturismo, musculação pesada. Porque por um tempo eles pararam de ter que comprar isso de forma veterinária. Porque eles iam no nutrólogo, o nutrólogo receitava essa medicação e eles manipulavam na própria farmácia de manipulação. Então não estou dizendo com isso que isso é bom, só estou dizendo que são fatores que precisam ser avaliados. Quem é que vai controlar, quem é que vai fazer, e o Ozempic, Você sabe que o Ozempic, eu não sei se vocês sabem, mas o Ozempic hoje, por exemplo, é um remédio que, eu não vou citar nomes, obviamente, mas conheço muita gente que toma sem nem ir no nutrólogo. Tente comprar numa farmácia de Petrolina para descobrir quanto tempo você tem que esperar. Porque você tem que comprar. A gente tem os dados de pesquisas nossas da UPE, de trabalhos da UPE, a gente não encontra. Hoje eu estava conversando, um tratamento completo dele é R$1.300, R$1.500, R$2.000. Então é muito comum. Um nutricionista de Petrolina estava me contando que a cliente dele compra e se auto-aplica e nunca fez nada disso. Então é muito comum. Agora sim, o que a gente precisa entender? Todo fármaco, seja ele hormônio ou não, ele tem uma aplicação e ele pode ter um efeito colateral. Então, esse hormônio precisa ser realmente cuidado e só deveria ser aplicado se eu sei o que eu vou fazer. Qual é a preocupação com os hormônios esteroides? Tem literatura mostrando que ele aumenta a formação de placa de ateroma na parede cardíaca. Vou dar um exemplo de coisas que a gente já ouvia. A pessoa ia fazer criolipólise, ia fazer lipocavitação, que são técnicas de perder gordura em estética, e depois essa gordura nas técnicas que não conseguem fazer apoptose, destruição dela, elas se colocavam nas paredes de vaso. Aí começou aquela ideia que eu tinha que fazer esse procedimento estético e ir para academia fazer corrida, ciclismo ou aeróbico. Tem literatura que mostra que isso é bom e tem literatura que mostra que realmente as técnicas de emagrecimento que quebram gordura e vai para a corrente sanguínea formam placa de ateroma. Pesquisa científica mesmo, com condição bem conduzida. Estudos de padrão. O que é placa de ateroma? Vamos lá. Toda vez que eu tenho uma gordura circulante no meu corpo e que eu tenho uma microlesão, uma lesão na parede, aquela gordura pode se colar na parede e ao colar nessa parede ela forma uma capa de gordura diminuindo a quantidade de sangue que passa. Infarta. É isso que as pessoas fazem quando colocam um stent. Eu coloco um aparelho, um equipamento dentro do vaso para aumentar o tamanho do vaso porque aquele vaso está fechado.
Poderia estar fechado porque eu sou tão musculoso que os meus músculos pressionam meus vasos e diminuem. Então não é aconselhável você fazer criolipólise, por exemplo, porque não é que não seja aconselhado, Adri. Então, assim, é um efeito colateral. Exato. Quando você faz criolipólise, essa gordura ela vai parar em outro local. Então, você não pode fazer... Vou dar um exemplo assim. Não é aconselhado fazer criolipólise, usar álcool, fumar e não se exercitar. Se você faz criolipólise, fuma, bebe e não se exercita, provavelmente isso é uma bomba relógio. Mas se você se exercita, funciona. Funciona. Se você não se exercita, mas mantém uma vida calma e tem a sua saúde cardiovascular regular, você não vai formar. Então, o problema não está... O problema está, eu quero ir na churrascaria, eu quero comer um monte de doces, eu vou fazer criolipólise e vai estar tudo bem. Não, não vai. Então, se eu vou fazer, eu entendo, por exemplo, você é uma pessoa esteticamente bonita e uma pessoa que provavelmente tem padrão estético magro e hipertrofiado dentro da sua profissão, né? Você não é um fisiculturista. Ao ver isso, o que eu entendo? Você deve fazer exercícios, você deve ter uma alimentação, claro. Vamos beber vinho? Vamos, a gente pode beber o vinho do Vale de São Francisco, 250 ml por dia, inclusive faz bem pro coração, né? Você pode um final de semana, eventualmente, comer mais doces, você pode até beber bastante, né? Não acho que é seu perfil, mas você pode ter esse comportamento de risco alimentar algumas vezes. Mas eu tenho certeza que você se exercita, você come legal, você se alimenta bem. Então não tem problema nenhum. Nós estamos discutindo, é a mesma coisa. Eu vou ter cuidado ao falar, porque uma das pessoas que mais apareceu nas redes sociais depois da proibição foi um médico que defende, de certa forma, o uso desses fármacos para medicina integrativa. E ele, todas as vezes que eu vejo ele gravando, ultimamente ele está gravando fazendo exercícios aeróbicos, ou numa bicicleta pedalando, ou numa esteira caminhando ou correndo. Eu não tenho dúvida que ele leu o artigo que saiu recentemente que mostra que ao usar fármaco, essa gordura pode se depositar próximo do coração e diminuir o quanto passa de sangue. Então, no momento que ele se mantém ativo, ele está correndo menos risco de formar isso. Então, ele está assumindo o risco, mas eu estou me exercitando. Exato. Então, pode fazer? Pode. Pô, tem um efeito colateral? Tem, mas você tem que fazer atividade física. Você não pode só utilizar... A grande questão eu não sei de que forma isso funciona, por exemplo, como as pessoas estão comprando esse tipo de medicamento sem o negócio sem tava prescrição, solto, tudo solto. E de onde parte essa fiscalização? Perfeito. A fiscalização tem que ser do CFM, é isso que eles colocaram. Uma das preocupações que a gente tem agora, falando como sociedade organizada, é que eles esperam que a população faça as denúncias. Eu acho isso muito temerário esperar, e da mesma forma, existem casos de médicos no Brasil denunciados que estão há 1, 2, 3 anos e não tem um resultado tão rápido dessa análise do que aconteceu. Vide o caso daquele cantor baiano Netinho, né, que denunciou o médico que indicava hormônios para ele, e inclusive ele conta que ele comprava esses hormônios de origem veterinária. Certo? E aí, bom, mas vale a pena olhar a reportagem, se botar na internet, pesquisar num buscador, vai encontrar. E ele não teve punição. Mesmo que ele fez a denúncia, apresentou os documentos, mostrou foto das prescrições, de tudo. Então, o CFM vai fiscalizar. A ideia é usar o sistema novo de prontuários de acompanhamento eletrônico que você pode avaliar para ver se um médico está tendo muita prescrição daquela. Então, o médico Davi está prescrevendo 400 Ozempic por mês para pacientes dele, e daqui a pouco você não tem essa colocação nos dados de que temos 1.000 pacientes com diabetes no Vale de São Francisco. Então, é a ideia de poder cruzar os sistemas. O governo brasileiro melhorou muito, né? Quem paga imposto de renda sabe disso, que para ficar preso lá é fácil. Então, a ideia é usar esses dados. Ao mesmo tempo, as canetas injetáveis, elas não tinham a necessidade de receita. E por isso são fáceis de comprar, é caro, mas fácil de comprar. Então, ainda vai continuar, você ainda está permitido, você ainda pode comprar e pode utilizar. Só que o que a gente sabe, por exemplo, a recomendação é usar 0,25 gramas nas primeiras 4 semanas para que eu possa ter aumento de sensibilidade à insulina, e depois eu levo a 0,50 e depois eu volto a 0,25 e paro. Alguns param até com 0,50. Mas parado o período de ataque, parou. E as pessoas continuam usando. A gente tem relatos de pessoas que usam 1 grama
por aplicação. A recomendação é uma aplicação semanal. Tem pessoas que aplicam 3 vezes na semana. Então, a fiscalização, a gente não tem ideia como ela vai conseguir controlar tudo isso. Me parece, de certa forma, o conceito de enquanto as abóboras se ajustam, enquanto a carruagem está andando. Você bota as abóboras lá, elas vão se ajustar. Mas vamos lá, assim, sendo transparente. O que nos preocupa hoje? Vou usar dados nossos aqui, inclusive. Nós acompanhamos 385 praticantes de musculação do Vale de São Francisco que faziam uso de estimulador, aqueles cafeína, termogênico, o que for, e também esteroides. Principalmente aí estanozolol, cipionato de testosterona, propionato de testosteronas e seus fármacos. Nós vimos que num grupo de 90 dessas pessoas, eles apresentavam hipertensão arterial noturna. Eles aumentavam o risco de ter um AVC durante o sono. Então, a preocupação que a gente tem é que o uso indiscriminado, ele realmente causa efeitos colaterais. De forma simples, acne, queda de cabelo, as características que na mulher, engrossamento da voz, oxandrolona, que inclusive praticamente precisa da receita, mas é muito fácil comprar e você encontra na internet. Eu diria assim, falando no geral, se você abrir hoje a internet, você encontra médico, não médico, marombeiro, dando curso de quanto aplicar de testosterona. Você tem o livro mais vendido era o Mundo Anabólico, de um professor, que ele tem os ciclos, como tomar e o que fazer. E aí o mais engraçado, você tem hoje profissional de saúde aplicando medicamento veterinário em pessoa e vendendo isso como ciclo. Qual é a questão que o conselho coloca? Eu sou um médico recém-formado. Vamos lá. No passado, médico era uma profissão extremamente reconhecida, forte, ganhava muito bem e poucos se formavam. A ideia, não vou discutir também política, mas no governo do presidente Lula, ele cria, já começa com o Fernando Henrique, a criação da Univasf, a assinatura da Univasf é do Fernando Henrique, mas eles criam um monte de faculdades, e depois eles começam a liberar um monte de faculdades de medicina, porque precisa que esses médicos vão para regiões que não tem médico. Só que o que acaba acontecendo, o cara se forma e fica na região melhor, porque ninguém quer ficar onde não tem internet, onde não sei o quê, e aí esses médicos começam a ficar, por exemplo, no Vale de São Francisco, ou em Recife, Salvador, Porto Alegre. Se acumulam nos grandes centros. Nos grandes centros. Esse cara vai ganhar 8 mil, 7 mil, 6 mil. Mas prometeram pra ele que ele ia ganhar 20, 30, 40, 50 mil. Que ele ia tirar todo o custo da faculdade nos plantões. Só que os plantões não são tão caros, porque tá sobrando médico, certo? E aí esses caras descobrem que, e isso está escrito na carta do conselho, no material que pediu, que eles vão se tornar referência rápida usando os hormônios, eles vão conseguir emagrecer as pessoas rápido, que eles vão conseguir dar primeiro é reconhecimento rápido, depois é reconhecimento financeiro rápido. E é o que a gente vê muitas vezes, não vou discutir, mas o que a gente vê muitas vezes em médicos recém-formados, que vão e assumem um conceito de que eles são médicos endocrinologistas, ortomoleculares ou até nutrólogos, mas não tem o RQE, que é o registro de qualificação de especialidade. Então dizer que eu sou um médico endocrinologista, eu tenho que ter passado pela prova do conselho, tem que ter RQE. Né? Professor, mas não é mais fácil o conselho fiscalizar os profissionais e a atuação desses profissionais diante desse uso indiscriminado, né, desses, vamos dizer, medicamentos, né, que está comprovado que causam aí efeitos colaterais graves para as pessoas, né? Lógico, salvo ali algumas situações, mas o conselho ele promete fazer isso. Uma conselheira de São Paulo, inclusive, uma conselheira e um conselheiro de São Paulo, que atuaram muito forte, ele profissional do INCOR, ela profissional de instituição privada, eles têm dito isso, que vai se controlar, realmente o conselho vai fiscalizar cada médico. A questão é que muitos desses profissionais estão atuando há 10, 12 anos no mercado. Você tem, na cidade de Salvador, um médico que, em 2002, ele já prescrevia hormônios para tratamentos estéticos, né? Não sei hoje se ele ainda trabalha ou atua, talvez esteja aposentado, talvez nem esteja vivo, mas à época, a gente tinha lá em Salvador, a gente acompanhou quase 1.000 usuários de esteroides dentro do Hospital das Clínicas, e aí até alguns que foram a transplante hepático. Mas entenda, também, se a gente for analisar como os estudos, nós não temos um estudo que seja
randomizado, controlado, eu não posso dizer que é causa e efeito. Então, por mais que a gente tenha convicção que o hormônio causou aquilo, não foi um estudo controlado. E ele bebia de vez em quando, e ele fazia outras coisas. E o fígado é responsável por metabolizar álcool, fumo, drogas e tudo no mesmo complexo. Mas tudo bem, mas com certeza foi. É estranho acreditar que um cara que tinha uma vida regrada, não usava nada, não consumia nada de drogas, era atleta de fisiculturismo que apresenta um monte de tumores hepáticos, que aquilo ali não foi por conta do esteroide. Mas aí vão dizer que é um estudo de caso, que aquilo aconteceu. Que é um caso isolado. Exato. Mas assim, então, sim, é melhor que o conselho fiscalize o profissional. Mas não se tem essa... mesmo os conselheiros que são fiscalizadores, a gente tem-se algum cuidado em entender que talvez não vai ser um processo fácil essa fiscalização. Da mesma forma, porque eu posso... E aí é o ponto principal. Eu estou olhando para você, Davi. Você parece, por conta de algumas características somatotípicas ou biotípicas sua, me parece que você produz muita testosterona. Certo? Estava até conversando mais cedo. Normalmente, homens que perdem cabelo, eles usam, inclusive, o finasterida como um tratamento que é um inibidor de testosterona. Hoje não é o único e nem o mais. Então, me parece isso. Mas, se você estiver num dia ruim, se você treinar muito forte, né? Vamos pegar aqui estúdio do Obus, né? Você vai sair daqui, vai no estúdio, vai treinar muito forte. E vai amanhã fazer o exame tem algum laboratório que patrocine vocês ou que ajude? Ainda não. Então, pode chegar. Eu acho que né, eu me lembro do Cedila, Salute, esses laboratórios daqui de Petrolina tem que patrocinar vocês. Né? Com certeza. Acho que o objetivo é esse. Mas então vamos lá. Você saiu daqui, treinou muito forte. Muito forte. Inclusive, quando você vai fazer exame de PSA, se pede que a pessoa não pedale nos dias anteriores, não ter usado bicicleta. Então, ainda treinou na bicicleta. Certo? Fez todo o trabalho muito forte, e aí amanhã de manhã você vai no laboratório e faz o exame de sangue, e aí descobre que seus hormônios estão alterados para menos. A partir daquele momento, se eu analisar uma única vez, eu estou coberto pela legislação e eu posso usar hormônios em você. Eu poderia testar, eu vou dar um exemplo também que nos preocupa de certa forma. Quando eu uso hormônio sexual masculino numa mulher ou num homem, o nosso eixo hipotálamo-hipófise, ele para de entender que eu preciso... Nosso corpo, independente de crenças, né, cosmos, God, Deus, ou a lua, o sol, quem construiu o ser humano, o construiu muito bem. E construiu com uma característica de sobrevivência muito forte. Para matar o ser humano é difícil. A lei é do menor esforço. Se eu estou usando algo externo, meu corpo não precisa gastar tempo perdendo isso. Então o meu hipotálamo para de produzir hormônios. E quando eu paro de usar o hormônio, ele não entendeu que eu parei de usar. Então ele não começa a produzir hormônios naturalmente. Isso é o efeito rebote, que muita gente utiliza terapia pós-ciclo, que é o uso de fármacos para poder fazer os hormônios, pelo menos o eixo hipotálamo-hipófise, entender que tem que voltar a produzir hormônio. Né? Para diminuir a ginecomastia causada pelos hormônios, os caras usam um remédio que é usado para tratamento de câncer de mama. Olha certo? Só. É esse o nível de pensamento. E isso é usado, inclusive, só que isso era usado por fisiculturista. Enquanto estava no underground, lá nos porões da musculação, estava bom. Só que isso começou a ser aplicado em consultórios de Petrolina que ficam localizados em avenidas principais. E começou a ser aplicado em Porto Alegre ou em São Paulo, em avenidas principais. Aí o negócio parece perder o controle, né? Ficou indiscriminado. E aí teve que se fazer alguma organização. Mas o grande problema que eu vejo, sendo transparente, são os danos cardiovasculares. E aí vamos a um seguinte problema. Vocês lembram da bendita Covid? Sim. Covid causa dano endotelial vascular. Eu não vou entrar numa seara muito grande, porque hoje a briga de alguns médicos extremamente bons pesquisadores é que um ou dois tipos de vacina para Covid, elas aumentam o risco cardiovascular. O tipo Spike e tal. Não é minha linha de pesquisa. E eu jamais vou ser leviano de falar isso. Porque eu defendo vacinação, me vacinei, me vacinaria de novo, faria tudo o que eu faço, mas... Nós temos pesquisadores que agora realmente são bons pesquisadores, bons cientistas, dizendo que uma vacina que muda RNA pode aumentar alguns riscos, certo? Mas isso já era esperado, né? Perfeito. Diante da pressa para criar a vacina e que depois iriam surgir ali. Eu vou ter que interromper vocês dois. Peraí. Porque tem intervalo já. Tá, então só pra gente concluir. Só concluir o então vamos lá, raciocínio. só pra concluir isso aqui. Entendam, esqueçam a vacina.
nós tivemos Covid. Talvez alguns tiveram e nem sabem que tiveram. A Covid é endotelial. Agora eu entro com um fármaco para melhorar e para ficar mais magro, mais forte, endotelial. Que sistema cardiorrespiratório consegue suportar todo esse estresse? Nenhum. Então, o CFM está certo em fazer uma resolução e coibir esse uso excessivo para fins estéticos. Porém, nós vamos precisar ajustar, seja também ainda mantendo alguns em uso de fármaco para poder recuperar os hormônios, outros a gente vai ter que coibir, porque alguns também estavam ganhando dinheiro só com laboratório. Negociação com farmácia. Bora? Bora? Bora. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta pra gente discutir, falar um pouquinho também sobre a atividade física, de uma forma mais contextualizada aqui pra gente, né? Pra você que gosta de academia. Volta já. Já pensou você sofrer um acidente, roubo ou furto? Imprevistos acontecem. Com a Alto Vale Prevenções você viaja com tranquilidade. Proteção para o seu carro, sua moto ou seu caminhão. Rastreamento e monitoramento. Cobertura contra roubo e furto. Acidentes, perda total. Trabalhamos com carros e motos reserva. Somos a Alto Vale Prevenções, a melhor do Brasil. Quer uma carona? Se você é um empresário centralizador e tem dificuldade de delegar por medo da equipe não fazer tão bem como você, contrate certo. GVR Mentoria. Exatamente no período que a gente mais cresceu. Então a gente saiu do faturamento aí de 240 mil, passamos de R$1 milhão com esse trabalho da GVR Mentoria. É extremamente importante para o processo de gestão da empresa, para que os diretores e os sócios possam estar prospectando novos projetos para a A empresa. gente consegue desenvolver as pessoas para que essa empresa se torne lucrativa e autogerenciável. Que nossa aprovação é campeã, todo mundo já sabe, já conhece. E qual um dos nossos segredos? Simulados. Nós temos as melhores plataformas de simulados do Brasil, a Evolucional e a Triaduc. E esses simulados, que são exclusivos de uso do BIOS, eles fazem uma diferença enorme. Não são apenas simulados, eles fazem diagnóstico. Quando você recebe sua correção pela TRI, mesma metodologia do Enem, você recebe também diagnóstico dos seus pontos fracos, dos seus pontos fortes. E na Triaduc, que só o BIOS tem, você tem ainda uma recomendação adaptativa. Para cada erro que você comete, você recebe 3 questões dentro da teoria da resposta ao item para acertar os pontos que foram erros. Só o BIOS consegue ter essa aprovação gigante, porque tem a melhor equipe e toda a melhor infraestrutura para o ato de aprender. A vida é como um espelho. Obtemos os melhores resultados quando sorrimos. Seja o melhor que puder ser. Seja Sorriso. Clardente, mais de 10 mil sorrisos transformados. Profissionais especializados em todos os tipos de procedimentos estéticos dental. Lentes de contato, implantes dentários e próteses. Facetas de porcelana, gengivoplastia, bichectomia. Clardente, há mais de 20 anos, valorizando o sorriso. Dom Avelar, Petrolina. Glaciar Refrigeração, montagem e manutenção de câmaras frias para refrigeração e conservação de frutas, bebidas e laticínios. Os melhores equipamentos e equipe técnica qualificada. Glaciar Refrigeração. Ligue e solicite o seu orçamento. De volta com mais um bloco do Petrocast. Papo interessantíssimo hoje, esclarecedor, inclusive. Você que, né, faz academia, você que gosta de fisiculturismo também. E às vezes a pessoa só vai pra academia e quer ter um corpo legal, né? Mas aí tem que entender, gente, o que você está O que ingerindo. é que tá acontecendo. Tem que entender direitinho, estude antes de você ir também em qualquer profissional. Também estude como esse profissional trabalha. E tenha cuidado, procure os efeitos colaterais de tudo que você vai utilizar, né? Porque dá para utilizar, mas vamos ter cuidado, né? Porque tem muita gente que quer ter aquele corpo legal, quer ter o corpo bacana e às vezes é pro extremo.
E não há Perfeito. necessidade disso, né? Professor, e a Operação Baixa Bucho, como é que faz? Bom, Hoje a gente tá isso, curiosíssimo. A gente deixou essa parte já pra Pronto, reta final aqui da nossa conversa. Eu quero concluir o bloco anterior só pra gente, que você foi muito bem quando você falou, Davi, é justamente isso. Você vai usar, procure um médico, faça o acompanhamento, use o hormônio, mas use com acompanhamento médico, Isso. identifique, diga que você vai usar mesmo, que você tomou essa decisão, vai comprar ele externo ou interno. Use com acompanhamento, faça seus exames e organize. Claro que a gente até conversou rapidamente, nenhum fisiculturista vai ser campeão só tomando hormônios se não treinar. O cara treina muito, o cara come direito, é um modelo de pensamento muito forte, mas nem todo mundo quer chegar no nível de Ronnie Coleman, que foi um campeão muito famoso do fisiculturismo, vai querer ser um cara que vai ter 5% de gordura e vai ter 140 quilos e que quando passa as meninas se assustam porque é muito grande, é do tamanho de uma porta. Vamos pensar nas pessoas normais, certo? Então, primeiro ponto vocês foram muito felizes, a Adriana foi muito feliz quando colocou o profissional que vai te acompanhar. Então vamos pensar que eu fui no médico, fiz minhas avaliações, estou liberado para treinar, estou com sobrepeso, estou com obesidade, vou procurar um profissional de educação física para fazer meu treino, eventualmente pode até precisar de um fisioterapeuta, porque essa pessoa pode estar com alguma lesão, com algum problema, ou precisar de algum ajuste, mas ele vai treinar. Se ele quer emagrecer e ele tem condições de treinar, os treinos mais eficientes para a perda de gordura rápida são os treinos que liberam bastante adrenalina. São os treinos que me causam estresse. Então, são alta intensidade. Alta intensidade. Tem alguns estudos russos de 1960 que para emagrecer eles passavam e davam um choque na pessoa. Um choque de 1 segundo. Sim, emagrece mais. Tapa na cara. Mas a gente não tá pensando aqui em violência, tá? Ou mordida de uma abelha, por exemplo, picada de abelha, né? Mas vamos lá. Alta intensidade é o que produz a maior liberação adrenérgica. O horário que também mais causa a perda de gordura é o que ninguém treina. E eu tenho meio-dia. Meio-dia? Claro, porque é o momento de maior estresse. Eu pensei que você ia falar de manhã. Não, aí são discussões. É assim, treinamento de força pra ficar forte. Sim. O melhor horário é final da tarde pra noite, é o horário que a gente tá com a maior produção de força corporal. Para a parte aeróbica, o período da tarde é o período mais... As pessoas, a nossa distribuição é 60% das pessoas têm um comportamento, 15% é para baixo, 15% é para cima. Então a gente tá falando para a maioria, certo? Sim. A maioria das pessoas desenvolve força à noite, aeróbico é de tarde e pela manhã tem a maior capacidade de concentração. Então os treinos que são mais difíceis intelectualmente, o momento de tomar decisões mais pesadas seriam pela manhã. O momento de treinar o aeróbico seria à tarde e o momento de treinar a força seria à noite. Algumas pessoas mudam isso por conta do seu trabalho e da forma como se desenvolve ao longo do tempo. Mas se fosse pensando em emagrecer, o melhor horário é meio-dia. O problema é que o cara vai treinar em alta intensidade ao meio-dia, o cara não vai nem comer depois. O cara vai ficar 4, 5 horas sem comer. Porque quem treina alta intensidade sabe que dá uma sensação ruim. Mas alta intensidade. Beleza, eu não posso treinar alta intensidade, eu estou com um processo de emagrecimento, quero emagrecer mais rápido e não quero usar nada exógeno. Sim. A utilização de compostos normais, tipo café. Não estou precisando tomar cápsula de cafeína, café. Se eu sou responsivo a café, café. Se eu sou responsivo a guaraná, guaraná. Se eu sou responsivo a algum estimulante que aumente a liberação adrenérgica, e a literatura mostra isso, e eu não tenho problema cardiovascular, eu entro com o estimulante. O que a gente viu em 2018? Em 2018, um grupo de pesquisadores ingleses e norte-americanos viram que para quem usa estimulante do tipo cafeína, termogênico, só que eu recomendaria passar um nutricionista para ver se pode usar o termogênico e se aquele termogênico não contém hormônio, porque muitos contêm, certo? DMAA principalmente. Mas vamos lá. Então eu tô usando cafeína, tomei um café, 50 ml de café sem açúcar e fui treinar. A melhor intensidade para quem faz isso é 70% da frequência cardíaca máxima. Então, naquele dia que eu usei um fármaco, um composto, ou um café, ou chá verde, guaraná, o que for, eu vou treinar um aeróbico de intensidade moderada, leve, 70% da frequência. Já dá um resultado bacana. É excelente. Perde aproximadamente 1 grama de gordura, vão ficar bravos comigo, a cada 3 minutos, certo? Mas isso no decorrer de um mês... De um mês, 2 meses, 3 meses é excelente. Baixa. Agora, se eu quero perder gordura da barriga, do glúteo mesmo, é alta intensidade. O que eu recomendo?
Bicicleta. Porque na esteira, a gente precisa ter um padrão de corrida legal. Eu soube que vocês entrevistaram o Justino. Foi. O Justino tem um padrão de corrida sensacional. O cara corre e provavelmente não gera sobrecarga. Mas vamos pegar agora uma pessoa que tá com sobrepeso, vou botar na esteira, ela vai começar a correr, vai ficar tipo essa mesa aqui, dando um barulhão de batida. Então vamos botar na bicicleta. Só que ele tem que pedalar. Não precisa ser pesada, tem que ser veloz. O corpo tem que suar. Porque se eu estou ficando branco, se eu tô começando a ficar com o rosto branco, mãos e pés mais quentes, eu tô começando a perder muito, eu tô liberando adrenalina e, portanto, eu estou também aumentando a probabilidade de emagrecer as regiões centrais, que para perder gordura dessa região, infelizmente, tem que fazer alta intensidade. 30 minutos de caminhada, de esteira ou 10 de bicicleta? Se a intensidade for alta, 10 de bicicleta. A questão é que você não precisa que essa intensidade seja alta o tempo todo. Exemplo, os melhores protocolos de emagrecimento são do Encore, parece piada, do Instituto do Coração de São Paulo. Você pedala 20 segundos com a máxima velocidade, 1 minuto e 40, ou o tempo que você suportar mais lento. E essa oscilação, você pedalar muito forte, pedalar devagar, pedalar muito forte, pedalar devagar, pedalar muito forte, pedalar devagar, ele causa uma alteração na liberação adrenérgica e você emagrece mais, você degrada mais gordura. Mas, por exemplo, associar musculação a isso é muito bom, porque quando a gente começa a emagrecer, é difícil eu perder só a massa gorda. Eu vou perder gordura e vou perder também massa isenta de gordura do tipo muscular, massa muscular. Então a musculação me permite isso. A gente estava conversando hoje sobre um caso na universidade, um estudo de caso, uma moça de 44 anos que está com 29% de gordura, que usa o Ozempic, inclusive, porque ela estava começando a desenvolver resistência à insulina, mas a gente sabe que não é só esse o motivo, mas esse é o motivo que está colocado pela prescrição dela, e a gente estava discutindo isso, se era melhor nós trabalharmos esse modelo que é chamado de intervalado, ou se era melhor a gente trabalhar com ela um modelo mais contínuo. Chegamos à conclusão que no caso dela, a melhor opção é 3 dias de musculação e 2 dias de caminhada, no caso dela. Porque esses 2 dias, inclusive, são os dias que ela precisa descansar, porque a musculação será feita com intensidades mais altas para tentar compensar também um pouquinho a ação do Ozempic que o médico endocrinologista dela encaminhou. Tem uma pergunta, recentemente, né, eu acho que já existia, obviamente, né, mas recentemente, né, teve um boom, acredito que por causa da pandemia também, as pessoas começaram a fazer atividade física em casa. E aí vem aquelas atividades de alta intensidade de curto período de tempo, né? Elas, de fato, são mais eficazes do que as atividades que são mais longas? A resposta é depende, mas eu vou dizer que, do ponto de vista geral, sim. Do ponto de vista de longevidade, não. A literatura... Vamos lá. Uma pessoa, para viver mais, ela precisa não ser inativa. Sim. Se ela fizer 6 minutos muito intensos, isso tem o mesmo valor de 1 hora de caminhada, segundo tudo que a gente já viu, tanto clínico quanto de publicação. Uhum. Claro, se o cara for fazer 6 minutos devagar, não tem valor nenhum. Mas 6 minutos, 8 minutos, 10 minutos, 15 minutos podem ser eficientes para manter o controle do peso corporal, tanto quanto um período maior de caminhada. A questão é que a longevidade não é só intensidade. A intensidade, ela vai conseguir emagrecer. Mas a capacidade aeróbica, que é o responsável por me manter mais longevo e com maior capacidade de ficar bem fisicamente, ela é dada por atividades de volume um pouco maior. Volumes de 30, 40 até 50 minutos. E precisariam de 300 minutos semanais, se a gente for entender. Então, sim, é uma excelente opção se exercitar em casa. É maravilhoso exercícios. Esse exercício de 6 minutos, 8 minutos, inclusive o Tabata, ou Tabata, que é o nome do japonês que criou o método, são 6 minutos que eu tenho 20 segundos muito intensos, 40 ou 20 ou 30 muito pouco intensos. Ele é muito bom. Só que ele vai chegar a um determinado momento... que não vai fazer mais sentido. Ele vai conseguir te manter magro, mas não vai ter o efeito que você espera. Porque... Inicialmente ele consegue. Inicialmente, até por 1 ano e 6 meses. Esse é o lado bom. É o inicialmente até de bom tempo. Você consegue um resultado, mas é porque o seu corpo vai pedindo muito mais. Por exemplo, você começa na academia pegando um determinado peso, mas aí seu corpo se acostuma com aquele peso. E aí, por exemplo, para quem tá chegando, a dificuldade de pegar, por exemplo, fazer um agachamento com 20 quilos, é muito difícil. Mas pra gente que já faz há muito tempo,
é leve demais. O corpo vai pedindo mais. Exato. Aí De o que acordo com a- o que a gente tem feito, principalmente com as pessoas com maior idade, né, é tipo, a gente trabalha também com idosos. A gente não vai ter... e idosos, alguns têm que usar Chay tá hormônios tirando também onda por da minha isso, cara, viu? tá? Mas eu vou Chay, dar... você me respeita, viu, Chay? Você me respeita. Mas, Ela falou dos agachamentos. Adriana, com certeza você faz agachamento com 40, 50 quilos. Quanto? Eu não vou Mentira, perguntar. isso daí Faz. não faço, Olha não. só, uma mulher como você forte, ela tem capacidade de transportar pelo menos 1,3 vezes o seu corpo uma vez. Então, o seu peso, você Não, vai conseguir transportar... Agachamento não, mas... Leg press? Isso, leg. Como é que chama aquele outro? Tem o leg, tem a extensora também. Cadeira extensora. Certo, É, mas no leg extensora press, também. quantos quilos você coloca? Eu acho que é 80, 20 de cada lado. Certo. Poxa, 80, 20 de cada lado. Ou 40 de cada lado. 80 quilos. É, 80. Certo. Isso é mais do que você pesa, concorda? Sim. Eu acredito que se você carrega 80 quilos no leg press, você vai carregar tranquilamente 24 a 32 quilos, 8 a 10 repetições no agachamento. Sim. A questão é que, aí vamos lá, qual é a minha preocupação? Agora eu vou ser franco. Agora, o que acontece? Exato. Agora, o que a acontece? técnica, Ó, essa é a no questão. ACI, por exemplo, da Estúdio Dubos, me colocou pra fazer um exercício com 20 quilos, somente no leg. Claro. Só com 20 quilos. Só que de forma muito lenta. Uhum. Então, parece que você tá Exato. com muito peso. Porque você, apesar de lento, é muito intenso. Essa é a técnica ideal quando você pega uma pessoa e quer que ela tenha desempenho realmente. Então, eles estão de parabéns ao Moacir. estúdio e ao seu treinador, porque é isso que eu ia falar. O que a gente tem feito hoje? A partir do conhecimento, principalmente de atletas russos e da cortina de ferro, existe um método chamado isotom, que os russos treinam, inclusive, só com o peso do próprio corpo em casa. Só que o tempo de descida para um agachamento é 12 a 14 segundos e sobe em 1 ou 2 segundos. Pelo excesso de esforço desse controle de descer muito devagar, a musculatura fadiga de tal forma que ele tem um efeito. Tem um estudo muito bacana agora que mostrou que pessoas que são acamadas, se elas acreditarem que elas têm 5 quilos na mão e fizerem o treinamento com aquela carga, acreditando que aquela carga está produzindo efeito numa pessoa acamada, ela tem efeito. Então, essa ideia do treinamento lento e super lento é sensacional. Ele produz um efeito de vasoconstrição, os vasos ficam comprimidos. Ela produz um efeito de aumentar algumas respostas metabólicas de estresse. Então é sensacional. Por isso que essa é a parte E você legal. se concentra no exercício também. E o seu cérebro aprende. O nosso problema, o que ele falou, hoje o problema se chama técnica. A geração de hoje, de 18 a 25 anos, não necessariamente ela tem um desenvolvimento motor adequado. E ainda pegaram um período de pandemia que ficou em casa parado. O que eu tô dizendo com isso? É aquela pessoa que corre e corre pisando com a parte errada do pé. É aquela pessoa que sobe uma escada botando muito peso no joelho. É aquela pessoa que vai jogar um futebol e tem uma lesão, porque ele não tem o controle motor para isso. Então, essa é uma característica, por isso a brincadeira da bicicleta. É óbvio que quanto mais músculos ativos, melhor. Então uma esteira é muito melhor que uma bicicleta, um agachamento é muito melhor que um leg press. Só que eu não posso botar na esteira uma pessoa que não sabe correr na esteira. Na bicicleta é só pra você ficar parado e mexer os joelhos. E se eu posicionar corretamente, eu não preciso me preocupar. Eu prendo os pés e coloco numa posição. E eu digo, ó, querido, você vai pedalar o mais veloz que você pode. Eu tenho muita dificuldade, porque eu vou pra esteira, né? Eu penso, vou fazer 30 de caminhada e 10 vou correr. Sim. Só que esses 10 são os 10 minutos mais longos da minha vida. Eu imagino. Porque demora pra passar pra caramba. Uma sugestão que eu ia te dar, e aí você vai conversar com o seu treinador, a gente tem visto ótimos resultados em pessoas que fazem isso, não deixando pra correr no final. Separando 5 de caminhada, 2 de corrida, 5 de caminhada, 2 de corrida, 5 de caminhada, 2 de corrida. E essa oscilação também é melhor pra perder peso. Essa oscilação. Mas eu vendo a sua orientação, vou fazer bicicleta agora. Não vou mais fazer. É uma excelente opção. Agora, se convencer que não para recorrer mais. Agora sim, eu vou pra bicicleta. quer uma coisa legal, aqui é um pouco mais difícil. Tempo na Correndo. Piscina.
Piscina, eu preciso, principalmente se eu estiver numa água um pouco mais gelada ou numa água muito quente, eu preciso controlar a temperatura do meu corpo, então eu perco muito. Então, é uma opção. Só que não é ficar na piscina bebendo cerveja, não é ficar na piscina curtindo. Não, aí não. Você vai pra piscina ou pra nadar, ou vai pra piscina pra correr ou pra fazer exercício ou algo assim. Mas não é pra ficar conversando com os amigos nem batendo papo, né? Olha, vamos lá, o aeróbico, antes ou depois do treino? Vai depender do seu objetivo. Essa é a questão. Depende muito do objetivo. Por exemplo, eu quero emagrecer, a literatura tem mostrado que é melhor você fazer o aeróbico muitas vezes antes. Vamos a outro exemplo. Se você veio caminhando para a academia, certo? Para a academia e fez por 15, 10, 20 minutos, para que eu vou fazer um aeróbico? Eu já vim caminhando, eu já posso treinar. Mas o que define, na verdade, é o objetivo. Digamos, você está bem fisicamente com o seu corpo, tá tudo adequado. O seu objetivo é ganhar massa muscular. Eu não vou fazer aeróbico antes para depletar glicogênio muscular do seu corpo e você chegar no treino cansada. Então eu vou botar a musculação primeiro, porque é o objetivo principal que nós definimos. Ganhar. Então é musculação. E posso colocar o aeróbico ao final. Da mesma forma que, se o seu objetivo é perder peso, você chegou de carro, eu posso escolher colocar o aeróbico e nesse momento, inclusive, definir se eu vou fazer ele intervalado ou não, porque não é porque ele é intervalado que ele é anaeróbico. Imagine que eu tenho 30 minutos que eu faço aquela ideia sua, 5 caminhando, 2 correndo. Eu vou ter 10 correndo e 20 caminhando, na verdade 30 caminhando. 5, 10, 15, 20, 30 caminhando. Se eu tiver 30 caminhando e 10 correndo, essa atividade foi aeróbica. Você sabe que o futebol tem discussões hoje. Agora, ele é aeróbico por conta do volume total. Agora, eu tenho aquela coisa. Se eu não fizer os 30 minutos, eu não fiz o treino. Certo. Meu treino pode ser só... de concluir, né? Tudo bem. Só que se isso acontece, tem que ser concluído. Lembra daquela questão que você mesmo falou, Adriana? Que você disse que algumas técnicas que você adota são técnicas de meditação ou técnicas orientais de pensamento. Até eu achei muito legal quando você estava falando que você usa técnicas que te ajudam a ser mais eficiente. A palavra é essa. Se eu acredito que meu treino tem que ser 50 minutos ou isso, ele tem que acontecer. Porque senão seu cérebro vai te sabotar. E a gente tem que entender que o componente mental é tão importante quanto o componente físico. E esse é um ponto importante. Exatamente. Vamos fazer envolvimento? Bora? Galera? Sim, vamos. Bora. Ó, vamos falar primeiro da Alto Vale Prevenções. Gente, Alto Vale Prevenções, proteção veicular para você ficar tranquilo, para você que comprou aí seu carro e de repente você tá pensando, meu Deus, vou viajar e como é que fica esse carro? Se acontecer alguma coisa. Olha, já imaginou você sofreu já imaginou você sofreu um acidente ou alguém bate no seu carro, a pessoa não tem seguro, você não tem seguro, ou alguém rouba o seu carro, você faz um investimento, porque comprar um carro, meu amor, não é fácil não, né? É verdade. E hoje então, em dia, hein? Tem que ter essa proteção veicular e a nossa indicação é Alto Vale Prevenções, porque tem o melhor plano para você. Guincho 24 horas, tem também, atendimento, assistência 24 horas, guincho ilimitado. Tem carro, moto, reserva. Carro, moto, caminhão reserva, monitoramento, rastreamento, proteção contra roubo, furto, colisão, enfim. Tudo isso na melhor do Brasil, Alto Vale Prevenções, muito mais que prevenção. Vamos falar do BIOS? Olha, se você quer se preparar com qualidade, com os melhores, para chegar no final e arrasar no Enem, então o lugar certo é BIOS, porque lá tem equipe competente. Olha, só para você ter uma ideia, a maioria dos alunos que são aprovados aí, só em medicina, na Univasf, o BIOS aprovou mais de 50. Só para você ter uma ideia do quanto o pessoal é capacitado e tem cronograma, tem toda uma preparação, tem todo um ambiente para te levar ao sucesso. Então, não só medicina, né? A gente fala medicina como ponto de referência, porque lá tem cursos tanto presenciais como também online. Então, você pode fazer medicina online? Pode, porque tem um Med-On lá no BIOS. E aí, você pode também estudar para fazer engenharia, para fazer outros cursos que você quer entrar também. Lá tem os melhores. Então, se você não conseguiu este ano, né, nota suficiente para entrar no curso que você deseja, continua, vai no BIOS que o pessoal tem um plano ideal para você conseguir sua aprovação no final do ano.
BIOS. China em Casa, o melhor da culinária japonesa e chinesa em Petrolina agora, né, unificado lá com Rica Massa, bem do ladinho, e você pode comprar um combo promocional, 40 peças por apenas R$ 69,90 junto com uma pizza tamanho família, e aí todo mundo vai ficar satisfeito. Quer pedir? 3864-1230, siga o Instagram, @China em Casa. Vamos falar também de GVR Mentoria, consultoria para você empresário que quer potencializar seus resultados, gente. Ó, a GVR tem uma equipe preparada para te levar a um patamar que você nunca imaginou, hein? E olha, a gente fala isso com propriedade, porque nós temos conhecimento, né, de vários empresários, né, que já testemunharam o resultado que obtiveram a partir de mentorias através da GVR, né, Adriana? Isso, de 300 mil, faturamento de 300 mil para R$1 milhão de Diga reais. aí, dentro de um ano só com a mentoria, Por gente. quê? Porque tem empresários que é muito centralizador. E aí traz a responsabilidade só para si e não delega, não prepara também os funcionários para assumir aquela função. E também existem funcionários que estão em locais que não são para eles. Em Por locais exemplo, que ele não consegue se desenvolver ali. Não e aí consegue dar o melhor. E aí você tem que saber identificar qual é o perfil de cada funcionário e colocar ele no seu devido lugar, né? E aí ele usa um método profile muito bacana. Nós até fizemos, não foi? Uma Foi. parte ali ele deu uma analisada legal. E aí ele você é melhor aqui, a Adriana é melhor aqui. E aí ele descobre os arquétipos e é impressionante como dá tudo certo. E aí você coloca o seu funcionário no seu devido lugar e, consequentemente, tem mais rentabilidade. Além de ser profissional também, especialista em gestão financeira. André Sá, o nome dele. Um abraço para toda a turma aí da GVR. Valeu, GVR! Bom, vamos lá? Vamos continuar? Vamos continuar para finalizar, papo. né? Bora. Senão o povo não vai assistir até o final. Vamos finalizar aqui. Assunto sensacional, viu? O pessoal de Professor, academia vai muito ficar louco. obrigada. A gente quer muito agradecer, né, por você compartilhar com a gente o seu conhecimento. A gente só aprende, né, nesse podcast. Isso é muito, muito massa. Eu agradeço, Adriana, agradeço ao Petrocast, agradeço o convite. Foi maravilhoso. Espero que todo mundo que esteja nos assistindo aproveite esse momento, pense um pouquinho. E eu parabenizo vocês por trazerem assuntos, além de atuais, relevantes, algumas vezes um pouco polêmicos, com alguma característica, mas eu agradeço imensamente e quero que vocês assistam não só esse, como todos os episódios. Eu fiquei fiquei positivamente surpreso e impressionado com a qualidade do Petrocast. Quando eu recebi o convite, eu fui olhar e disse, meu Deus, eu moro em Petrolina, não imaginava que a gente teria 2 comunicadores tão bons e que trazem assuntos relevantes e importantes. E esse assunto, eu acho que a ideia foi passada. O ponto importante é a saúde e a gente tem que buscar a nossa saúde para que a gente possa envelhecer com qualidade de vida e independência funcional. É isso. Obrigado. Muito bem. Valeu, né? Valeu. Até o próximo episódio. Até amanhã, né? Valeu, gente. Obrigado. E a gente, fica ligado aí nas nossas redes sociais, porque a gente vai trazer essa semana vários episódios, hein? Então aproveita e assiste logo para você não perder nada. Tchau, tchau. Até o próximo.